O craque desta semana, ele jogou no Guarani de Campinas, 1976, São Caetano, 79, 80, 81. No Santa Cruzense, 1983, só que antes, em 82, também jogou no São Bento de Sorocaba. Jogou na Ferroviária de Araraquara, em 84, também no Rio Claro e no Velo Clube. Ele jogou de ponta direita. Em sua carreira, marcou mais de 40 gols. Trata-se de Jorge Luiz Tomazini, conhecido como Professor Faiada. Faiada, seja bem-vindo ao Alfa Esporte Clube. Você é o craque dessa semana. Eu agradeço o convite e estamos aqui para responder o que nos for perguntado. Agora, fala um pouco da sua carreira, esse início aqui, lá em 1976, defendendo as cores da equipe do Guarani de Campinas. Como você disse aí, começamos no Guarani em 75 e 76, tivemos uma passagem lá. E naquela época o Guarani tinha um plantel muito bom, inclusive foi vice-campeão paulista na temporada. E dentro desse esquema a gente teve a felicidade de participar. Agora, nesta equipe do Guarani de Campinas, você teve contato de alguns outros atletas da cidade de Botucatu, né? Com certeza. Passaram por lá na época o João Marcos esse ano, o Zéito já tinha saído e o Nene Gonchuma também já tinha saído. Agora, fala um pouco da sua passagem no São Caetano, no São Bento, nas demais equipes. Como que foi a sua carreira nesse futebol? Aliás, era uma época diferente, né? Era um futebol diferente, não era igual. Naquela época existia mais técnica, né? Hoje é mais preparo físico, é mais força física. Com certeza. Era mais parte técnica mesmo, você vê jogadores de nível, de qualidade, não menosprezando atualmente, mas hoje você vê mais preparação física. Agora, naquela época, você via jogadores, um exemplo que eu vou citar para você, a própria cobrança de faltas. Naquela época, só em Campinas, tinha dois especialistas. Tínhamos o Dicá na Ponte Preta e tínhamos o Zenon no Guarani. Atualmente temos apenas o Rogério Senner, batendo é goleiro, inclusive. Então, a qualidade técnica era acima do momento. Bom, e lembrando também que você jogou na ponta direita. Hoje praticamente já nem existe mais essa posição, né? Eu lembro de 1982, na Copa do Mundo, tinha uma brincadeira no programa do Vivo Gordo. O Jô Soares, põe ponta, Tele, põe ponta, Tele. Isso, se você falar, ninguém sabe o que é ponta direita mais, principalmente as crianças. Exatamente. Naquela temporada, naquela década, usava o esquema 4-3-3, com ponta esquerda, ponta direita, e, como você citou, o Jô Soares fazia um comentário sobre esse detalhe aí, entendeu? Põe ponta Tele, porque o Tele estava começando a implantar um esquema dentro do país no 4-4-2. Então, ele estava visando o quê? Resultados, e não o futebol objetivo, futebol arte, futebol técnico, que era dentro desse esquema 4-3-3, que é um esquema ofensivo da época. Falando um pouco aqui da cidade de Botucatu, onde você começou a jogar bola, como foi seu tempo de infância, os campinhos, que também, infelizmente, não tem mais, né? Com certeza. Eu comecei no futsal, né? Comecei, inclusive... Aliás, tem até uma foto que a gente está divulgando aí, inclusive você disputou a Olimpíada Infantil, que era promovida pelo Plínio Paganini, saudoso Plínio, né? Exatamente. Começamos na Olimpíada, em 1970, inclusive fomos campeões, ou melhor, fomos tricampeões, né? Inclusive tive a felicidade de ser artilheiro na época, e foi uma época boa do futsal em Botucatu. Inclusive a vitrine era o BTC, atualmente hoje é a associação, naquela época era o BTC. Então, de lá, do futsal, aí seguimos para o futebol de campo. Aí começamos a carreira no futebol de campo, inclusive tivemos essa passagem no Guarani, tivemos essa passagem também no São Caetano, passagem também na equipe do São Bento de Sorocaba, trabalhando com o Marinho Pérez, lá, que era treinador na época, em 82, um plantel muito bom no São Bento de Sorocaba. Inclusive joguei poucos jogos lá, porque o meio campo, naquela época, era o coração da equipe, só dava talento. E minha posição, nessa época, eu estava jogando de meia direita no São Bento de Sorocaba. E como meia direita, é difícil jogar. Inclusive o Astro, que estava no São Bento na época, foi vendido para o Vasco da Gama, o Ticão. Era de Bauru, inclusive, foi considerado como substituto do Pelé na época, para você ver o nível. Então eu já era da posição dentro, era meio difícil jogar, era banco, entendeu? Ficar de banco, se era convocado e tal, mas banco. Eu entrava um pouco dentro do Paulista, de 82, então era meio complicado. Mas era um plantel excelente. Cremilson, Botafogo do Rio, Tadeu Macrini, que veio de Santa Cruz do Recife. É um plantel enorme e bom. Aliás, dá saudade desse tempo? Sinceramente dá. A gente, com certeza, a gente sente saudade.
Faiada, lembrando que após que você deixou o futebol profissional, você também disputou algumas competições amadoras aqui na cidade de Botucatu. Você chegou a comandar a escolinha da Associação Atlética Ferroviária, foi técnico de Botucatu em jogos regionais. Queria que você passasse também essa vivência sua. Já teve uma experiência nesse sentido aí. No caso, dentro da escolinha da Associação Atlética Ferroviária, foram quase 20 anos de trabalho, inclusive revelando os grandes jogadores aí para o futebol brasileiro, digamos assim. Podemos citar um exemplo aqui, Daniel Bruder, Leandro Barbosa, o Neco e vários outros aí. E dentro desse planejamento aí, a gente chegou a fazer boas campanhas aí regionalmente, em campeonatos dentro de Botucatu, e a escolinha sempre foi respeitada, por esse motivo aí, revelando talentos e sempre fazendo jogos a nível regionais, e não só local, como regionais também. Bom, e lembrando que você também foi técnico de Botucatu nos jogos regionais, né? Com certeza, a gente teve a felicidade de comandar a equipe por 3 jogos regionais, entendeu? Com você foi o 4 regionais, em Lins. Em 90, a gente comandou em 90 em São Manuel, comandamos em 91 também, na cidade de Salto, em 92 em Jaú. E em 2008 com vocês, em Lins. Agora, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui. Queria que você passasse para o nosso telespectador qual que foi o jogo mais importante da sua carreira. O que marcou bastante foi os derbys, né? Um em Campinas e o outro em Rio Claro. Ou seja, Rio Claro jogava Rio Claro contra o Velo Clube em Campinas, que seria Ponte Preta e Guarani. Exatamente. Ponte e Guarani, como você citou, e Velo e Rio Claro. É diferente jogar um clássico assim? Existe aquela rivalidade, a torcida cobra mais? Com certeza. Quando é derby já começa, entendeu? O disque, como se diz, já começa 15 dias com antecedência até a data do jogo. Então o pessoal fazia aposta, tal, muitas coisas que envolvem. Então se geralmente você ganha, você está tranquilo na segunda-feira. Agora se perdeu é complicado, não dá nem para sair passear. Vai dormir de cabeça inchada, sem dúvida alguma. Você fez mais de 40 gols em sua carreira pelo futebol profissional. Queria que você destacasse qual foi mais bonito, que você lembra assim, olha, mais bonito foi contra tal time, você lembra disso? O que eu achei bonito foi jogando contra o Corinthians. Jogando contra o Corinthians, entendeu? Um pouco que eu entrei, jogando pela Ferroviária de Araraquara, fui feliz e fiz um gol. Eu acho. Verdade, contra o Coringão? Contra o Corinthians, no Pacaembu. Caramba, legal. Esse foi marcante? Esse que marcou mais, né, durante a minha carreira. Sem dúvida alguma. Ídolo, você teve algum ídolo? Algum atleta falou, eu me espelhei nele, aquele é fora de série? Eu gostava muito do o homem do século, Pelé, entendeu? Inclusive sou santista, sempre eu procurei, entendeu, ver as jogadas dele e procurei me espelhar nele, porque é um mito, né? Uma equipe fantástica, você jogou ou que você viu jogar? São várias, hein? Várias equipes aí do futebol brasileiro aí que eu vi jogar e joguei até contra. De qualidade. Quais? Um exemplo, o próprio Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras, São Paulo. Época da academia, você chegou a enfrentar o Palmeiras na época da academia? Não, foi depois. Você jogou contra o GG? Não, contra o GG não cheguei a jogar porque são anos diferentes, né? Quando eu disputei o Paulista, o GG, entendeu? No caso, eu já estava, acho que, em outro estado, creio eu. Tá certo. Faiada, queria agradecer a sua presença aqui no nosso estúdio. Espero que o nosso telespectador tenha gostado, conhecido um pouco da sua vida. São histórias assim que motivam ainda mais as pessoas que gostam do esporte e principalmente gostam do futebol. E você continua militando aí na área do esporte? Estamos aí dando umas aulas aí, entendeu? No Colégio Liceu Ângulo, através do Futebol Society. E também estamos com um projeto aí, juntamente com o Nenê Gonchumba aí. Agora, só para a gente finalizar, uma mensagem que você poderia deixar para o nosso assinante do Alfa Esporte Clube. Eu agradeço a oportunidade e espero que o pouco que eu contribuí nessa participação, eu acho que os garotos, principalmente os jovens, eles têm uma oportunidade como eu tive. E se dê bem, e se espelhe nisso que eu falei, porque o futebol é belo. Agora, desde que a pessoa também esteja um juízo, saiba, né, como levar para chegar nesse ponto aí do futebol profissional. Tá aí, Jorge Luiz Tomazini, hoje com 50 anos, conhecido como Faiada, o professor Faiada, ele que foi jogador profissional,
na década de 70 a 80. Aliás, o Faiada, inclusive, está aqui com uma série de medalhas, né, Faiada? Só para ter uma amostra aqui, ó. Dá uma olhada na coleção de medalhas. Isso aqui é parte do que você ganhou, né? Com certeza, com certeza. São vários títulos, vários finais aí, entendeu? Então, a gente, né, teve a felicidade aí de chegar em vários finais. Foram 31 finais. Ó, aqui tem uma medalha aqui, 1975. Tem de 2005, 2004. 70. Aqui está a história, né? História. Mostra para mim a medalha da Olimpíada, vê se você consegue achar aí. Olimpíada Infantil Plínio Paganini. Aliás, a Olimpíada Infantil que era realizada pelo Plínio Paganini, saudoso. Hoje existe a Olimpíada, mas é um pouco diferente em relação àquela. Vamos ver se o Faiada encontra a medalha. Deve ser uma dessas aqui, essas pequenas aqui, campeão amador 77. Vamos ver se a gente acha, 90. Aqui. Bom, eu sei que está nesse meio aqui. Ele foi tricampeão. Aliás, você jogava pela escola José Gomes Pinheiro. Não, Dom Lúcio. Dom Lúcio? Dom Lúcio. Dom Lúcio. Dom Lúcio, que fica ali na Vila dos Lavradores. Você foi tricampeão. Está aqui. Olha só. Dá um close aqui, Fernando. Nessa medalhinha aqui, ó. Importante, hein? Época que lotava os ginásios. Com certeza, né, Faiada? Não tenha dúvida disso. BTC é casa cheia. E artilheiro? Com certeza. Aí, esse foi o Faiada. Aqui no Conheça Seu Craque. E hoje nós vamos entrevistar na sessão Conheça Seu Craque um atleta que foi várias vezes campeão amador aqui na cidade de Botucatu, várias vezes artilheiro e também, inclusive, chegou a conquistar um título amador estadual. Ele que tem 50 anos, nasceu em 1960, vai fazer 51 anos, e a sua carreira foi marcada principalmente defendendo as cores da Associação Esportiva Duratex. Miltinho, seja bem-vindo. Prazer, nossa. Você aí que é um dos poucos ainda que dá uma força ao futebol amador, né? É um prazer aqui estar nesse seu programa. E tamo aí. Aliás, o Miltinho ele faz parte do livro Botucatu, Os Campeões Amadores de Botucatu, e eu até apelidei ele como Cigano do Futebol. Esse apelido caiu bem? E realmente fez jus a esse apelido, Miltinho? Eu acho que sim, eu passei por muitas equipes, né? Sou nascido em Laranjal Paulista, né? Por lá eu joguei em várias equipes, Juvenil da Laranjalense, aí vim para Botucatu, Boa Vista, né? Que é o meu time de coração do Botucatu, né? Do futebol amador, e depois a Duratex. Joguei no profissional, na Savanelense também, né? E rodei a região, Igaraçu, Avaré, Arandu, Barra Bonita, Boracéia, Jaú, muitos times, né? Agora, falando aqui de Botucatu, Miltinho, você foi campeão amador em 1981, defendendo Boa Vista. Eu queria que você recordasse um pouco dessa sua passagem vitoriosa no futebol aqui na cidade de Botucatu. Aliás, além da Boa Vista, você foi campeão também na Duratex, época que pegava fogo o campeonato amador, né? Hoje, infelizmente, já não tem mais nada disso. Infelizmente não tem, né? Era uma competitividade, né, muito grande. O time da Boa Vista na época tinha grandes times, né? Vila Maria, do Seu Prearo, o time do Facione, né? Do Bairro Alto, do pai de Sandro, né? Do seu Ricardo. Então era um time forte. O Inca, né? E o Boa Vista do Tó lá. Era um time muito forte. É um time que para Botucatu me projetou o futebol, né? Porque eu vim de Laranjal, eu comecei a jogar no Boa Vista. Um time muito forte, né? Tive grandes jogadores ali, né? Parceiro meu de muito tempo, Floriano, o Elson, Jeremias, Joel Silvestre, Ademir Fioreto, Orlandinho Salgado, muitos jogadores bons. E nós fomos bicampeões, eu acho. É um time muito forte, o Tó. Grande Tó, né? Um batalhador. Acho que se tivesse mais aí Tó, Seu Preara aí lutando, o nosso futebol amador estaria muito menor do que estaria hoje.
Aliás, o que a gente percebe é que hoje em dia o futebol em Botucatu já não tem mais essa força porque acabaram as equipes de bairro. Antes tinha Boa Vista, Bairro Alto, tinha o Rodoviário do Lava Pés, o Sarta Moito, o Alvorada da Coab 1, tinha uma identificação com o bairro. E também era uma competição oficial, valia pela Federação Paulista, o campeão regional, o campeão da cidade disputaria o amador estadual. Infelizmente hoje a liga não existe mais e não tem mais essa rivalidade, e aliás uma rivalidade sadia e não tinha muita discussão, né? Se ganhava dentro do campo, né? Poderia até ter pressão de juiz, alguma coisa, mas não saía muito para violência, não teria muito, você não via muita briga, né, no campo, você não, era difícil você ver um árbitro apanhar, porque o atleta era julgado pela federação, tomava aí 1, 2 anos, coisa que infelizmente, né, a liga, acabando a liga, acabou esse futebol. Eu acho que os últimos anos aí foi quando entrou, que ficou forte, entrou as empresas, né, Duratex, com Starope, Caio, né? Aí depois deu mais uma continuidade aí, e infelizmente eu acho que o nosso futebol amador está acabando. Eu que ando aí pela região ainda, né, tem muita gente, você vê Bauru, os campeonatos fortes, Jaú, campeonato muito forte, o pessoal está indo jogar lá, e nós não conseguimos mais fazer um campeonato competitivo em Botucatu. Só lembrando que o Miltinho foi campeão amador aqui em Botucatu em 82, jogando pelo Boa Vista. Em 83, aliás, nesse ano ele foi artilheiro com 11 gols. Em 83 foi bicampeão e também foi artilheiro com 19 gols. Em 87 foi campeão pela Duratex, numa final contra Caio, 2-1, se eu não estou enganado, contra Starup, alguma coisa assim. E ele foi o artilheiro também com 26 gols. Aliás, era a sua marca, né? Nos campeonatos que você disputava, sempre deixava a sua marca e era um dos principais artilheiros. Dava sorte, né? Fazia gol. Eu tenho uma marca também na Liga de Jaú. 8 vezes artilheiro. Eu fui campeão em 90, 91, aí fui vice em 92, aí campeão em 93, 94, 95 e 96. E em todos os campeonatos eu fui artilheiro lá. Campeonato muito forte, né? Na época nós jogávamos amador aqui lá, que nós fomos conhecer que existia dinheiro em futebol amador, né? Que o Botucatu nunca não se tinha isso, nós jogávamos mesmo pelo amor à camisa e tal. E lá era um campeonato muito competitivo, e onde eu também fui campeão amador de estado e também artilheiro do amador de estado. Inclusive eu tenho uma marca nesse ano de 91, eu fiz 76 gols entre o campeonato do estado e o regional e o amador de Jaú. Aliás, ele foi campeão amador do estado, um título que poucos botucatuenses têm, essa é a realidade, defendendo as cores do Grêmio de Igaraçu do Tietê. Inclusive tem fotos, vocês estão acompanhando nessa entrevista, fotos também do Miltinho defendendo várias equipes. Dá saudade desse tempo, Miltinho? Dá, né? Porque eu lembro até que em 91 o Globo Esporte foi fazer uma matéria em Igaraçu, que a média de público do Campeonato Paulista era 4.000 pessoas em 91. E Igaraçu era 6.000 pessoas. Então a gente tinha mais torcedor vendo o Grêmio jogar do que o Corinthians aí, né? Você vê que era muito importante. O Palmeiras dava 8, 9 mil naquela época, sempre. Bom, já deu para notar que time que ele torce, né? Falar do Corinthians, do Palmeiras, bom, mas isso aqui não vem ao caso, já que nós estamos falando das coisas boas aqui de Botucatu. Miltinho, fazer um bate-papo aqui. Eu pergunto, você responde, objetivo. Você lembra de um jogo mais importante da sua vida? Final do Amador do Estado, né? Final do Amador do Estado, Grêmio. Você lembra contra quem você fez gol nessa final? A final do Amador do Estado foi contra a Michele de São Paulo. A final foi no Canindé. Nós ganhamos lá, empatamos ganhamos aqui, empatamos lá 2-2, eu fiz o gol e o Floriano fez outro. Caramba, que timaço, né? Floriano, Tó, Miltinho, Joca, tinha realmente, eram jogadores que fizeram história no futebol botucatuense. Muito, né? Claudinho, né? O pessoal que sempre jogou com nós ali, que ainda estamos juntos jogando no Duratex. Ontem a gente foi bater uma bolinha, todo mundo com 48, 50 anos aí, mas aí você vê ainda, a gente vendo o Claudinho jogar ontem, o Floriano, a qualidade deles é coisa que hoje você não vê, mas nem no futebol profissional, né? Só lembrando que o pessoal tinha medo de ficar na barreira. Quando tinha falta a favor do time do Miltinho, jogava o Floriano, o pessoal tinha medo de ficar na barreira porque ele tinha um chute muito forte, né? Muito forte. O Floriano, ele é salão, ele jogava demais, né? Ele foi 2 vezes artilheiro na época boa, na época que tinha Vander, Douglas, ele foi 2 vezes artilheiro do Campeonato Paulista, não é fácil, né? Ele foi 2 vezes tênis de ouro.
Agora, você lembra de um gol mais bonito da sua carreira? Eu sei que você fez muito. Aliás, ele nem lembra quanto, eu também não sei, mas eu devo chutar mais de 400 gols brincando. Se numa temporada ele fez 77 gols, ele que disputou várias, com certeza tem mais de 400 gols. Mas eu acho que um gol que me marcou, é um gol difícil de fazer, foi um gol que eu fiz. Para você não era. Não, mas é um gol difícil de fazer, foi um gol de bicicleta que eu fiz no jogo Brotense e Grêmio de Igaraçu lá, no jogo à noite até. Eu fiz um gol de bicicleta, para mim foi um dos gols mais bonitos que eu fiz. Agora, um ídolo no futebol? Eu tenho 2 ídolos, Zico. Bom. E um que é cabeçudo, sabia fazer gol, que era o Serginho Chulapa. Tá certo, o Zico, sem dúvida alguma, é um exemplo de vida, né? Um jogador que nunca se meteu em confusão, nunca se viu envolvido com encrenca. Compensação, os dois lados da moeda. Um é bom, o outro é... Bom, vocês entendem o que a gente quer falar. Uma equipe fantástica. Palmeiras, não tem pra ninguém. Daí eu consegui ver um time do Palmeiras que era Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu, Ademir Leivinha, Edu, César Linei. Resumindo, a academia do Palmeiras. Essa foi a melhor que eu consegui ver ainda, né? 72, 73, aí à frente eu tinha meus 12, 13 anos, eu ia assistir. Aliás, 72, 73 o Palmeiras foi campeão brasileiro, foi bicampeão brasileiro, 76 foi campeão paulista, 74 campeão paulista. Um pouco da história também aí do futebol paulista. O que representou para você ser jogador de futebol, essa convivência nesses anos todos? Aliás, o Miltinho não está aposentado, ele também bate a sua bolinha, faz parte da Duratex, que disputa os jogos do SESI, está sempre conquistando títulos para Botucatu. Eu acho que, primeiramente, o futebol, né, me fez a coisa que eu acho que é mais importante no mundo, que é amigos. Daí, se não fosse futebol, eu não conheceria você, não teria você como meu amigo. Então, acho que para mim, esse é o maior tesouro meu do futebol, é a amizade que eu fiz, amizade muito boas, eu conheço muita gente mesmo. Como eu falei, pô, fim do ano eu fui bater bola com o Zico. Se não fosse futebol, como é que eu iria bater bola com o Zico, né? Então você conhece. E ele continua tendo aquele fino, dá aquele trato na bola? Muda nada, uma pessoa fora de série. Quem conhece o Zico, você até esquece dele, que existe mais alguns profissionais do mundo que é um exemplo de pessoa em todos os sentidos. Né? Aliás, eu tenho um irmão que é flamenguista por causa do Zico, aquela equipe de 80, 81, foi campeão mundial interclubes. Zico, Leandro, Adílio, Andrade, de massa, hein? Você vai ver o Zico, aí você encontra um pessoalzinho que igual eu, jogou aí no time de segunda divisão aí, acha que é craque, acha que fez um monte de coisa aí, sabe tudo, aí você vê o cara não sabe nada, é uma mala, e você fica perto do Zico, você fala. Por isso que chegou onde chegou, né? E vai, acho que muito mais longe, que o cara é fora de série mesmo. Só pedir ajuda aqui pro Fernando, o nosso cinegrafista. Vem cá, Fernando, você acha que você podia aparecer um dia na nossa matéria, né? Temos aqui um troféu Liga Jauense Futebol, campeão amador regional artilheiro. Mais um, né? Aliás, você até trouxe aqui uns troféus. O que é isso aqui? Você fez o quê? Hipismo? Não. Isso aqui é importante. Você tem a foto, isso aqui é o melhor jogador em campo do jogo Desafio ao Galo. Ah, é verdade, rapaz. Eu lembro que ela passava na TV Record, né? TV Record. Olha só. Dá um close aqui, Fernando, discretamente. Esse troféu aqui é importante, né? Importante, né? Aí eu já tinha, acho que 34 anos, você com 34 anos. Jogando lá, Devalmir, Cobrinha, muita gente boa, né? Pelé e tal. Você sair como o melhor jogador em campo realmente é um troféu importante. Bom, tem mais algum aqui? Tem outro aqui que o Fernando tá me passando aqui, vamos ver. Isso aqui tá até velho já, de 83, artilheiro. Os melhores de 82. Esse aqui é do Campeonato Amador de Botucatu, pelo jeito, né? É isso. Aqui, olha, troféu Tapeçaria Santa Terezinha. Esporte Amador de Botucatu, os melhores de 82. Tá aqui, ó. Daquele tempo você já recebia, né? Foi o meu... foi o primeiro, o segundo. Segundo que eu recebi. Bom, tem mais um aqui, ó, que é o Campeonato Futebol Veterano, Copa Rinaldo Bach, 1995. E adivinha o que é? Artilheiro. É a marca de artilheiro, né? Esse foi o meu primeiro campeonato como veterano. Eu joguei para a Duratex em Agudos, né? Hoje a gente foi campeão. Fiz 38 gols, o vice-artilheiro fez 12. Uma diferença pequenininha. Pequeno. Miltinho, eu queria agradecer, espero que o nosso telespectador tenha gostado dessa entrevista. Uma entrevista bem legal.
conhecendo um pouco aí da história desse jogador que fez sucesso e que é amigo da gente, que é o Miltinho. Quem conhece? Miltinho da Duratex. Pronto, tá resumido. Cigano do futebol botucatuense. Obrigado. Abraço. Valeu. Parabéns a você. E não deixar de falar da equipe da Duratex, que consegue muita coisa. Você acompanha representando o Botucatu. E acho que a gente tem, só falta ganhar um título brasileiro e mundial para o Botucatu ficar no topo no futebol das empresas, né? Duratex, parabéns lá. É uma empresa que apoia muito o esporte. Se a gente tivesse mais pessoas em Botucatu, como você, como lá o Popolo, o pessoal do Duratex apoiando o esporte, nós estaríamos em Botucatu um esporte muito melhor do que é hoje. Tá aí, este foi o Miltinho na sessão Conheça Seu Craque. E esta semana, dentro da sessão Conheça Seu Craque, nós estaremos conversando com um atleta que foi campeão amador 5 vezes aqui na cidade de Botucatu. 73 defendendo as cores do BAC, Botucatu Atlético Clube. Foi campeão pelo Brasil de Vila Maria, também pelo Bairro Alto. Ele disputou o Campeonato Amador do Estado aos 17 anos, defendendo as cores da Associação Atlética Botucatuense. Foi presidente da Associação Atlética Botucatuense, foi secretário municipal de esportes, na época não era nem secretário, era diretor de departamentos de esportes na gestão do Lico Silveira, ex-prefeito aqui na cidade de Botucatu. Fez parte da seleção botucatuense de 72, seleção do Campeonato Amador, junto com Vandão, Dua, Tuca, Sabará, Ceia, Zé Ito, Nenê Martins, uma verdadeira seleção do futebol aqui na cidade de Botucatu. Trata-se de José Varoli. Seja bem-vindo, Zé. Bom dia a todos vocês da TV Alfa. É uma satisfação muito grande a gente participar de um programa de televisão e comandado aqui por você, Ceará, que eu tenho um imenso respeito por você lutar pelo esporte e por ser do esporte em nossa cidade. Bom, hoje nós vamos saber um pouco da vida de Zé Varoli, na vida do futebol aqui na cidade de Botucatu. Zé, quando foi seu início de carreira? Quais clubes que você defendeu? Como que foi essa sua vitoriosa carreira no futebol em Botucatu? A minha história como atleta, como um batalhador pelo esporte amador em Botucatu é muito linda, eu acho. Então eu gostaria de contar para vocês a minha participação dentro do esporte de Botucatu. Eu comecei com 12 anos na Botucatuense, no infantil da Botucatuense. E com 13 anos eu fui para a Ferroviária, onde o técnico era o professor Chilei, e fui campeão infantil por 2 anos, fui campeão juvenil pela Ferroviária por 2 vezes, fui campeão juvenil pela Botucatuense por 1 vez, fui vice-campeão juvenil pela Vila Maria também. E na sequência eu comecei a participar também dos campeonatos amadores e regionais nossos. Eu fui campeão várias vezes, como você citou, amador. Tenho a imensa satisfação de contar essa história a todos vocês, que eu fui campeão pelo Inca, pelo BAC, 2 vezes pela Vila Maria, 2 vezes ou 3 pelo Bairro Alto, não me lembro bem, e uma infinidade de títulos varzianos e amadores que eu consegui em Botucatu. E fui campeão do estado também, pelo América de São Manuel, que deixou muita saudade para mim, porque depois desse campeonato, com que eu fui campeão também pegando os pênaltis da final, e fui campeão pelo Inca, pegando 4 pênaltis numa final aqui em Botucatu, e estreiei no profissional da Botucatuense com 17 anos de idade, numa partida histórica, onde a usina São João de Araras veio lutar pela primeira posição em Botucatu, e os 2 goleiros do profissional estavam machucados. O técnico Valeriano foi obrigado a colocar um jovem de 17 anos, na época que era eu, e onde eu fiz uma partida que considerada espetacular, conseguindo uma vitória de 1-0, e eu fui o destaque da partida. Joguei várias partidas pela Ferroviária também, pelo profissional, mas nunca eu aceitei assinar uma ficha, um documento de profissional, sendo que em Sorocaba, quando me propuseram para assinar o documento de profissionalização, eu abandonei o futebol profissional. Então voltei a estudar
e quis ser professor de educação física e jamais eu quis ser um atleta profissional. Tive muitas oportunidades, Ceará. Tive muitos convites de times de fora, apesar das ofertas, para mim não eram agradáveis, porque eu era um amador. Eu era um esportista amador, eu não queria me alinhar com o profissionalismo, porque eu não me adaptava ao que eu via dentro da parte social daqueles atletas que participavam das equipes profissionais. Eu era muito rígido comigo mesmo pela parte de não beber, não fumar e treinar muito. Eu treinei muito. Esse reflexo vem hoje pela minha idade e eu participar de eventos esportivos, de participar hoje de disputa pela terceira idade, dos Master de futebol. Hoje eu já não sou mais goleiro, mas gosto de jogar no gol. Só não jogo no gol por causa das dores que a gente sente nos músculos e partes lesionadas no passado pelo futebol. Então, Ceará, a minha história é mais ou menos essa. Gostaria eu de ter mais coisa para contar, pois eu não quis assumir a parte profissional de atleta de futebol. Lembrando que Zé Varoli, ele participou de uma época de ouro do futebol aqui na cidade de Botucatu, grandes clássicos, Bairro Alto contra o Brasil Vila Maria, 7 de setembro contra a Inca, tinha o Rodoviário, Alvorada, Sarta Moita. Zé, um tempo que infelizmente não volta mais, né? É um tempo áureo do futebol amador de Botucatu, em que revelava-se muitos jovens para os times profissionais da cidade e da região. Esse tempo foi um tempo que marcou história na minha vida e de muitos ex-atletas de Botucatu. Eu tenho, por exemplo, para citar para você, que eu fui um atleta amador a vida toda. Eu tenho a satisfação de falar que um dia bati bola com Souzinha na Botucatuense, bati bola com Zé Maria, joguei com Zé Maria, joguei com Gil, com Tuta, e outros profissionais que foram, o Ditão, que foi da Botucatuense, do Flamengo, do 15 de Piracicaba, do Cruzeiro, e muitos outros atletas, o Sabará, o Ceia, Nené, Julinho, João Marcos, que foi goleiro comigo na Botucatuense. Então nós temos muita história para contar sobre o passado profissional de Botucatu e amador. O futebol de Botucatu marcou história antes de mim, durante a minha gestão profissional e amadora em Botucatu, e também os meus trabalhos amadores, que influíram muito. Muitos jovens foram goleiros em Botucatu por se espelhar em mim. E também outros goleiros que passaram por Botucatu. Eu me espelhei muito em Cláudio, em Galvani. Eu tinha o Adolfo, eu tinha paixão por vê-los jogar. O Galvani, o Adolfo, são pessoas que passaram por Botucatu e deixaram sua marca. E que hoje são esquecidos porque o futebol de Botucatu, ele fez história. Mas eu gostaria que os historiadores fizessem aparecer na mídia a história do futebol amador e profissional de Botucatu. Cumprimento você, Ceará, porque você é a única pessoa que escreveu um livro sobre esporte amador de Botucatu, sobre muitas coisas que você, sendo um cidadão botucatuense, que eu considero hoje um cidadão botucatuense, você fez por Botucatu mais do que muita gente nobre não fez. Tá, eu agradeço esse elogio, Zé. Lembrando que eu acho que quando acabou o time profissional da Associação Atlética Botucatuense, da Associação Atlética Ferroviária, aí praticamente o futebol amador em Botucatu morreu. Porque falta espelho, falta alguém, você tem um objetivo a chegar. Olha, eu quero ser igual o Zé Baroli, igual o João Marcos. Em Botucatu, infelizmente, não tem mais isso. É o que acontece com o futebol de salão, que também acabou o time principal, acabou aquela grande equipe da Copa TVT, que era campeã, lotava ginásio, também não tem mais. Uma pena, e a gente só lamenta. Mas vamos acompanhar comigo, aí tem um vídeo, uma decisão do Campeonato Master de 1990. Acompanhem com a gente. Fanny pode tocar em profundidade. A jogada é boa. Fanny lançou, prefere bater. Varoli com Cato. Toma posição cozido, um lance de perigo. Tomou posição cozido. Bateu, levantou perigosamente. Vai subir Fanny de cabeça. Varoli! Soltou, pegou, largou. Voltou no rebote, mas está tudo parado. Está tudo parado. Vai subir Fanny de cabeça. Varoli! Soltou, pegou, largou. Voltou no rebote, mas está tudo parado.
Zé Varoli, goleirão do Brasil de Vila Maria. Também presidente da Associação Atlética. Esse jogo aí, Zé Varoli, foi uma decisão do Campeonato Master de 1990 no estádio da Ferroviária. Aliás, estava até diferente o estádio, né? Hoje está mais bonito. Entre Sindicato dos Ferroviários e Clube Atlético Brasil de Vila Maria. 2-0 para o Sindicato. Você lembra desse jogo, Zé? Saudade, né? Eu tenho saudade. Faz tempo até que a gente participou desse evento e eu estava achando que nós tínhamos ficado campeão. Não, olha, eu estou na dúvida ainda. Agora, de acordo com a filmagem, que eu acho que você vai me fornecer um CD, eu vou me centrar bem. Mas foi uma partida espetacular, onde reuniram vários ex-atletas profissionais e atletas amadores de Botucatu, que foi no campo da Ferroviária, uma tarde ensolarada, onde o prefeito na época, o Joel Spadaro, ele estava presente, se não me engano até ele andou jogando pela equipe do 7 de setembro. Então foi uma partida espetacular, uma partida que revelou que Botucatu tinha excelentes atletas ainda no Master. Só para lembrar desse jogo aí, o Brasil de Vila Maria tinha Varoli no gol, tinha Gustão, em memória, o Osni, o Góes, Moisés, Sérgio Masquete, o Marcolin, era um timaço. O Nivaldo também. Isso aí foi uma base excelente que teve Botucatu nos áureos tempos do profissional e do amador mesmo forte que tinha em Botucatu. Agora, Zé, vamos fazer um bate-bola aqui. Um jogo inesquecível. Foi o jogo da estreia minha no profissional da Botucatuense. Não resta dúvida que com 17 anos, um goleiro de 1,73 m de altura, fazer o que fez diante de uma partida de muita responsabilidade para Botucatuense na época, e onde nós vencemos por 1-0, e eu fui o destaque da partida. Isso pode... Lembra o ano? Lembro, eu tinha 17 anos. Então, hoje ele está com 65, faz as contas. Faça as continhas aí, você, que eu sou professor de educação física e na matemática eu sou muito lento. Então, vocês que estão nos assistindo, vocês façam as contas. Porque eu achei muito importante essa estreia. Eu lembro que no vestiário, um médico do clube chegou para mim antes do jogo, falou: Varoli, toma esse comprimidinho aqui. Eu falei: o que é, doutor? É calmante. Eu falei: não estou nervoso e não vou tomar. Então, isso mexe, isso representa uma personalidade forte e de responsabilidade. Por que eu vou tomar um calmante se eu não estou precisando? E foi um dia de chuva que o jogo foi paralisado por 3 vezes por causa do excesso de água que caiu na Botucatuense. E eu lembro até hoje que a luva minha era o suor meu, ou a gente dava uma cuspidinha na mão e batia na poeira. Aquele dia não tinha nem poeira para bater a mão. Você tinha que segurar as bolas, bola de couro, e não podia largar. Aquele tempo o goleiro que saía de soco na bola era batedor de roupa. Era lavadeira, batia roupa. Então você hoje, veja a diferença dos goleiros de hoje e de ontem. Agora, Zé, um ídolo. O meu ídolo... Hoje, você está falando? Meu ídolo é o Rogério Ceni. E o Zé é palmeirense, né? Bom, uma equipe fantástica. Equipe fantástica? Você viu jogar, você jogou? Aqui, você está dizendo, aqui de Botucatu. O que você acha? Era a Botucatuense e a Ferroviária do meu tempo. Porque eu fui um atleta que disputou várias partidas pela Botucatuense. Fui campeão pela Botucatuense e campeão pela Ferroviária. E citando também os outros clubes amadores que eu fui campeão. Que eu encerrei minha carreira jogando pelo Bairro Alto. Era um sonho meu participar de todas as equipes de Botucatu. Por que eu fazia isso? Porque eu amava o esporte. A pessoa chegava para mim com uma ficha para assinar, com muito carinho, e eu não tinha maneira de falar não. Então eu assinava aquela fichinha para poder colaborar com aquela equipe do bairro. Então eu não fui político na época. Eu fui uma pessoa esportista que tinha carinho com todas as equipes de Botucatu. E se eu achar que uma equipe foi melhor que a outra, eu vou ficar triste comigo mesmo, porque eu vou mentir. Tá aí. Esse foi um pouco da vida de José Varoli, sua vida no futebol aqui na cidade de Botucatu. Zé, queria agradecer.
e continue amigo da gente, continue vivendo o esporte em Botucatu. Eu agradeço você e cumprimento você, porque você é uma pessoa que luta pelo esporte e é do esporte. Então, Ceará, você continua fazendo o que você gosta, o que você está fazendo profissionalmente ou até amadoristicamente. Você é uma pessoa que trabalha pelo bem do esporte. O craque desta semana, na sessão Conheça Seu Craque, ele defendeu 8 equipes no futebol amador aqui na cidade de Botucatu. Rodoviário em 1974, fazendo a sua estreia no futebol na cidade. Depois defendeu também o BAC, Molde Mix e foi campeão pelo Bairro Alto, Boa Vista, Serve Tudo, Brasil de Vila Maria e Alvorada. Trata-se de Joel Galhardo, meio-campista dos bons. Joel, seja bem-vindo ao nosso programa. Ô, Nivaldo, é um agradecimento enorme estar participando desse seu programa, viu? Agora, Joel, fala um pouco da sua vida, relembra um pouco aí desse passado. Você que disputou futebol amador em Botucatu de 74 a 91. Como que foi essa trajetória sua? Para mim, foi bem gratificante, entendeu? Muitas alegrias, poucas tristezas, graças a Deus, nessa parte aí, será? Bom, lembrando que você tem 6 títulos, foi bicampeão 80-81 pelo Bairro Alto, 83 campeão pelo Boa Vista, 84 pelo Serve Tudo, 85 pelo Brasil de Vila Maria e 91 pela equipe do Alvorada. Exatamente, Gerard. Você vê que trajetória legal, né? Então, só para mim é um motivo de alegria estar disputando o campeonato aqui em Botucatu Amador. Bom, lembrando que o Joel Galhardo, ele fez parte também da época de ouro do futebol aqui na cidade de Botucatu. Além desses títulos, também disputou jogos regionais, defendendo a cidade de Botucatu. Lembra dessa época? Eu comecei em Itu, né? Itu, depois eu joguei em Tietê, que foi o segundo ano, e o terceiro ano que eu disputei foi aqui em Botucatu, que nós fomos vice-campeão. Agora, você lembra com quem você jogou? O time meu, que eu joguei aqui em Botucatu, que era o Banana, o Dimas, o Pezão, o Gilbertinho, o Vico, o Paulinho Cocada, deixa eu ver mais. Tem mais algum que no momento fugiu. Ou seja, era realmente feras do futebol aqui da cidade de Botucatu. Muito bom. Inclusive, esse pessoal que nós disputamos os Jogos Regionais tinha tudo para ser profissional mesmo. Agora, Joel, você nunca pensou em ser profissional? Bom, você acha, eu na época, quando eu estava no rodoviário, eu fui fazer um teste no Guarani, certo? Aí eu cheguei lá, não me adaptei, senti mal, eu acabei voltando para cá. Aí fui para Campo Grande, eu cheguei no Operália, 2 anos no Operália. Mas a saudade é tão grande que acabei voltando e dei uma sorte tremenda que depois que eu fiz o tiro de guerra, entrei trabalhando no banco e hoje até hoje no banco ainda. Bom, o Joel falou do Guarani de Campinas. O Guarani foi o caminho de muitos atletas aqui da cidade de Botucatu nos anos 70, né? Tivemos aí o Nenê Martins, tivemos também o João Marcos, o Ademir Fioreto, Zé Ito. Ou seja, era mais fácil aquela época de sair de Botucatu, vou jogar, de repente tentar sorte no Guarani, na Ponte Preta? Não era assim não, era difícil, sabe? Eu acho que naquela época lá, tinha que ter um pouquinho de habilidade, sabe? Não é que nem que hoje. Hoje é muito preparo físico, sabe? Então é complicado. Naquela época já era mais difícil. Bom, Joel Galhardo, você que foi campeão pelo Bairro Alto 80-81, essa equipe inclusive fez época aqui no futebol em Botucatu. Também veio Boa Vista, a equipe que foi campeã em 83. O Serve Tudo. Só um detalhe, né? Disputou 2 anos e o primeiro ano que disputou foi campeão. E montou uma verdadeira seleção, né? Na realidade, o empresário lá, né? Ele pegou a nata de Botucatu e montou esse time. Que você vê que foi campeão. Disputamos até, inclusive, os jogos do Amador do Estado, né? Nós fomos vice-campeão esse ano aí. Do Amador do Estado.
Olha, uma notícia que eu vou ser sincero, eu não sabia. 84, serve tudo, vice-campeão também do Campeonato Amador do Estado. Uma competição organizada pela Federação Paulista, reunia apenas os campeões amadores dos municípios que tinham vínculo com a entidade. Lembrando que hoje Botucatu não tem mais esse vínculo. Em nossa cidade não existe mais a Liga de Futebol. É uma pena. E as competições que acontecem hoje aqui em Botucatu são amadoras, são varzianas. Ou seja, não leva a lugar nenhum, infelizmente. Espero que um dia possa ser reativada ou, quem sabe, possa ser feita uma nova entidade que comande o futebol em Botucatu e que possa indicar o campeão e disputar o Campeonato Amador do Estado, que é difícil, né? É complicado, nossa, é difícil mesmo, sabe? E a gente tem que ter uma preparação legal, porque quando a gente joga em Botucatu é uma coisa, quando você joga fora, nossa, não é fácil não. E sem falar na arbitragem, né? A arbitragem complica. Na dúvida, favor da casa. Exatamente, porque dificilmente ele vai favorecer o visitante, você entendeu? Então nessa parte aí ele vai sempre puxar para o time da casa. Bom, lembrando que o João Galhardo também, ele muitos anos jogou o Campeonato dos Bancários, uma competição tradicional aqui na cidade de Botucatu, com um timaço. Banespa, o antigo Banespa era um timaço. Que saudade, hein, Joel? Exatamente, Ceará. Todo mundo que a gente encontra aqui na cidade fala, nossa, que saudade do campeonato bancário, onde que a associação que caberia assim 3 mil, colocava 5 mil, entendeu? Então, era a coisa mais gostosa do mundo, que a hora que você entrasse na quadra, né, aquele público enorme, aplaudindo você, até chega a arrepiar, até agora a gente falando isso aí, a gente sente saudade. Lembra o número de títulos que você ganhou? Eu ganhei 6 títulos dos campeonatos bancários. Bom, é exemplo do futebol amador, você ganhou 6 títulos também nos bancários. Exatamente. Eu comecei no Bradesco, onde que eu fui campeão pelo Bradesco. Depois do Bradesco fui pro Banespa, aí fui mais 6 anos pelo Banespa. Bom, lembrando que o Banespa tinha você, o Paulo Xixa, tinha o Bosco, o Guerra, o Ademir Fioreto, e quem mais? Orlandinho, Chico Serrão, o Alec, o Lecão, o Silvio Bis, era uma seleção, viu? Caramba, que time, hein? Que time. Você que está assistindo a gente aí, pessoal aí da minha idade, um pouco mais velho que eu, com certeza deve estar resgatando na memória esses grandes momentos vividos pelo futsal. Na época era futebol de salão, tinha 2 bandeirinhas, o árbitro, era tudo diferente de hoje. Totalmente, inclusive a bola não é que nem de hoje, era a bola pesada. Não valia fazer gol dentro da área. Exatamente, aquela confusão que saía que não era fácil não, viu? Gol da lateral com a mão e outra coisa, a confusão era o gol, que o cara chutava perto da linha, que era dentro da risca lá, o juiz não via, aquela confusão enorme. Era uma briga danada. Joel, fazendo bate-bola agora com você, lembra de um jogo inesquecível? Eu tenho. Bom, eu vou falar do Bairro Alto, praticamente foi um dos primeiros títulos que eu tive, né? Então, foi a época melhor que eu tive, que nós chegamos na final contra a Vila Maria, nós fomos campeão 1-0, né? Esse foi uma alegria. A minha maior tristeza foi o dia que o time do Bairro Alto nós viemos para Pardinho de 1-0. E essa final de Pardinho 1-0 foi o Campeonato 79. Jogo na Ferroviária, gol do Celestrin. E o time do Pardinho ganhou por 1-0. Isso foi em 79. Eu já lembrou essa final de 80, quando o Bairro Alto foi campeão. Um ídolo. Aqui em Botucatu? Na vida. Na vida? Eu gosto muito do Zico. Tá, Zico para mim era um craque de bola. Sensacional. Zico, sem comentários. Uma equipe fantástica. Bom, sou palmeirense, né, Ceará? Não precisa nem falar para você, né? Palmeiras, né? Na época do Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Dudu, né? Esse timão. Academia, época de 1970, quando foi bicampeão brasileiro 72, 73, campeão paulista 74, campeão paulista 76 e assim vai, né? Exatamente. E aqui em Botucatu, meu time preferido é o Bairro Alto, né? Agora, Joelzinho, Joel Galhardo, uma saudade. Saudade, nossa senhora, saudade que não posso mais voltar, né? É difícil. Bem que eu gostaria de voltar lá atrás, entendeu? Fazer tudo novamente. Era gostoso. Já uma mensagem final ao nosso assinante aí do Alfa Esporte Clube para que possa aprender um pouco mais
Isso que foi você aqui no Futebol em Botucatu, um exemplo de vida, com certeza, uma pessoa que nunca se meteu em confusão. Aliás, nunca fiquei sabendo que o João Galhardo se meteu em confusão no esporte aqui na cidade de Botucatu. Eu acho que o pessoal que está começando agora, você entendeu? Tá? Aproveite mesmo, sabe? Que não vive na rua, não. Fica aí, ó, atrás de droga, isso não leva a nada. Procure um esporte para você praticar, ou mesmo futebol, o tênis também, que é um esporte gostoso, entendeu? Essa é a minha mensagem, será? Joel, obrigado. Obrigado por você ter vindo no nosso programa e sucesso para você. Continue sendo essa pessoa. Eu agradeço muito a você, Ceará, pelo esse espaço que você deu para mim expor meus pensamentos, né? E daqui para frente o programa tenha mais frutos. Se Deus quiser. Este foi Joel Galhardo na sessão Conheça Seu Craque desta semana. E de volta à sessão Conheça Seu Craque, nesta semana estaremos entrevistando um jogador que iniciou sua carreira lá por volta de 1975, 76, por aí. Ele começou jogando no Comercial Futebol Clube, depois ficou um ano no 15 de Jaú, na equipe júnior, em 1980. Atuou ainda no Sport Clube Inca, foi campeão amador em 84, defendendo as cores do Servitudo Futebol Clube. Jogou no BAC, que é o Botucatu Atlético Clube, Clube Atlético Brasil de Vila Maria, Sport Clube Alvorada, onde foi bicampeão amador em Botucatu, 90-91. Defendeu também o 7 de Setembro Futebol Clube e a Associação Atlética Ferroviária. Ainda fez parte do time do Daniel Futebol Clube, que fazia vários jogos amistosos para arrecadar alimentos às instituições de caridade no nosso país. Foram mais de 160 jogos. Estamos falando de Nilton Almeida. Niltinho, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, com grande satisfação recebo esse convite seu. Estamos aí para responder as suas perguntas. Agora, fala um pouco da sua carreira no futebol em Botucatu. Você começou lá em 1975, 76, por aí, né? Exatamente. Comecei no Comercial, isso era garotinho ainda. Então, tinha o Comercial Futebol Clube e a gente jogava bola naquela época no Cascudão. A gente começou a aprender no Comercial a jogar futebol. Aliás, essa equipe era muito famosa aqui em Botucatu. Não chegou a disputar campeonato amador na cidade, mas fazia muitos jogos amistosos, né? Era todos os domingos, tinha 2 jogos por domingo, né? Era o Primeirão e o Cascudão, como a gente falava no meio do futebol. Bom, e a partir daí você teve uma experiência no 15 de Jaú, 15 de novembro de Jaú, né? É isso, eu fiquei 1 ano trabalhando em Jaú com o professor Antônio Pedro, que depois foi para a Portuguesa de Esportes, e o Cilinho, que era o técnico do time principal. Ou seja, o Cilinho que foi campeão pelo São Paulo com a equipe dos Menudos. Em 1985 tinha o Silas, tinha o Miller, tinha o Sidney. Era um timaço, ou seja, ele sempre revelava valores para o futebol, né? Exatamente, e gostava da garotada para fazer o jogador lá na frente, né? Você vê como ele foi campeão lá no São Paulo. E assim mesmo, ele promoveu vários jogadores lá quando estava na minha época. Alfinete, que foi campeão pelo Corinthians, o Betão, que jogou também lá em Jaú, um bom jogador. O Luiz Carlos, que jogou de quarto zagueiro para o Santos. Então, ele já deu para o futebol brasileiro um grande tesouro, que foi essa molecada de ontem, né? Bom, agora voltando aqui para a cidade de Botucatu, você deixou o 15, ficou aproximadamente 1 ano e veio para Botucatu. Em 84 você foi campeão com Servitudo, que era um antigo supermercado aqui na cidade de Botucatu, que montou um esquadrão, uma verdadeira seleção para ganhar o título e conquistou esse título, né? E de forma invicta ainda, né? E o Canhoto chegou, montou um grupo, convidou eu aceitei de olho fechado, porque era uma grande equipe, e se você fazer parte de uma grande equipe é com grande satisfação, né? Agora, você jogou também no Inca, que era lá da Vila Antártica, no BAC, que era da Vila Aparecida, 7 de Setembro da Vila Pinheiro, e foi campeão pelo Alvorada da Coab 1, 90-91, né?
Exatamente, você vê, já está bem rodadinho, né? Mas era a época, então a gente ia trocando de equipes, né? E foi assim, começou eu sendo campeão pelo Serve Tudo, depois fiquei um tempo sem jogar futebol amador, depois eu recebi um convite do Taborda, fui pro Alvorada e de lá nós sagramos campeão. Aliás, essa conquista foi 90, 91. Lembro muito bem desses jogos finais realizados lá no Estádio Municipal Professor João Roberto Pilan, que é o campo do Inca aqui na cidade de Botucatu. Saindo do futebol amador de Botucatu, você também fez parte daquele projeto do cantor Daniel, que junto com o empresário Hamilton, que é aqui de Botucatu, realizou diversos jogos em muitas capitais, em várias cidades do país, né? Foi bem rodado, foi 167 jogos, eu faltei um jogo só, então eu fiz 166 jogos pela equipe do Daniel. E agradeço ao empresário Hamilton Regis Policastro, que deu essa oportunidade para nós, porque senão a gente não teria conhecido o que é o futebol fora do estado de São Paulo. E foi com grande... Isso, para ver aquelas pessoas, porque era beneficente, então, estádio lotado, não por causa de nós, a gente gosta de jogar futebol, mas em si pelo cantor, pelo Daniel, que tem um nome grande no Brasil, né? Agora, eu lembro muito bem que existia aquela briga, né, de cidade para saber quem iria quebrar o recorde, né, de arrecadação de alimentos, de toneladas de alimento. Teve um jogo aqui em Botucatu também, na época inclusive o ex-prefeito Ielo jogou, ficou 3 minutos, saiu, pediu para sair, não aguentou, porque é pauleira. Realmente o time do Daniel era um timaço. Vocês chegaram até a enfrentar equipes de ex-jogadores que vestiram camisas de grandes clubes, né? Ex-jogadores, grandes clubes, inclusive o Silas. Inclusive o Silas veio uma época disputar o campeonato para nós aqui em Botucatu, mas foi era guerra. Os caras queriam ganhar do Daniel Futebol Clube de qualquer jeito. Agora, voltando a falar aqui de Botucatu, você, além do campeonato amador, você também foi campeão na Copa Larson Policastro, uma competição que era muito concorrida aqui na cidade de Botucatu, hoje já não existe mais, infelizmente. Você também foi campeão veterano, fala um pouco dessa carreira. Pela Copa Laércio Policastro, eu fui 4 vezes campeão era Daniel Futebol Clube, e depois voltou, teve algum problema, e teve Botucatu fazendo caridade. Então eu fui 4 vezes campeões. Então, não só eu, né? Um grupo maravilhoso. Era uma verdadeira panela, né? Uma verdadeira seleção. Aí ficava fácil, né, Nilton? Que o professor Frisão fazia. Então, e nessa época que eu joguei com Silas, com Toninho de Oliveira, com Luiz Carlos Goiano, com Fonseca, com Carlos Zara. E a gente aprende mais ainda com esses jogadores, né? Bom, agora vamos bater um papo aqui. Eu queria que você lembrasse aí de algum jogo inesquecível da sua carreira. Lembra de algum assim? Que esse jogo ficou na memória e vai ser difícil de esquecer? Tem vários, viu, Serrano? Jogamos no Pacaembu, tiramos o Corinthians, porque a casa do Corinthians era o Pacaembu, jogamos lá com o Daniel. Teve um jogo em Cuiabá com 44 mil pessoas. Então foi a coisa mais maravilhosa que eu, como que gosto de jogar futebol, foi essa. Então é gratificante você olhar para cima e você ver 44 mil pessoas ao seu redor. Só um detalhe, hein? Nem o elenco do Palmeiras hoje, do Corinthians, do Santos, jogou com o público este ano 44 mil pessoas. Realmente é um jogo para ficar na memória mesmo, né? Sim. Vocês ganharam? Sem dúvida, ganhamos do pessoal de Cuiabá, que montou uma seleção também, inclusive o técnico da seleção de lá era o Gaúcho, aquele que jogou no Flamengo, no Palmeiras, centroavante, e ele que estava lá coordenando a equipe de Cuiabá. Aliás, eu lembro um lance desse gaúcho aí, desse jogador gaúcho. Ele era atacante do Palmeiras, o goleiro do Palmeiras foi expulso, ele foi pro gol e defendeu até pênalti. Um jogo marcante lá no Maracanã entre Palmeiras e Flamengo. Uma equipe fantástica. Fantástica. Hoje está difícil, mas... Você já viu jogar? A seleção brasileira de 82. Pois é, Valdir Pérez, tinha o Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Sócrates, tinha o Zico, nossa, coisa mais linda, né? Tinha o Júnior, que era o capacete, Serginho Chulapa. Essa seleção também para mim foi a melhor de todas, porque eu não via de 70 jogar, né?
De 70 a gente era bem criancinha ainda, né? Mas essa seleção foi fantástica. Futebol, ou ganha ou perde, né? Então perdeu, mas foi acho que é a seleção mais técnica, mais arrojada, mais... Foi essa seleção, inclusive era o Tele Santana, né? Aliás, a partir deste ano, de 1982, que eu passei a gostar ainda mais do futebol, vendo aqueles jogos sensacionais da Copa de 82. Na época minha TV era preta e branca. Onde eu morava só tinha uma TV a cores, a gente fazia filinha em frente à casa dele pra gente ver. Quando a gente via uma cor diferente, já era a alegria de todos. É verdade, é isso aí mesmo, desse jeito. E um time legal, fantástico, que tá na moda hoje é o Barcelona. Verdade. É brincadeira, para tomar a bola dos caras é complicado. Agora, uma saudade no futebol. Saudades. Tem várias saudades, viu? Mas como eu posso explicar? É difícil. Teve várias pessoas que me acompanhou, velho Ganchumba, que deixou saudade, ensinou, fez um ensinamento. E uma saudade, não do futebol, meu pai, que meu pai sempre me incentivava, né? Essa é a grande saudade minha, meu pai e minha mãe. Agora, o Niltinho jogava em qual posição? No meio de campo ali, só armando as jogadas? Só no meio, eu jogava no meio, fazia o quarto homem de vez em quando, e você vê depois vai passando, assim, a gente vai voltando, né? Joguei de ponta, joguei de meia esquerda, meia direita, volante. Mas nunca no ala, ou seja, no alambrado, né? Não, essa posição é meio difícil, né? E hoje, no time do Daniel, eu comecei a jogar de líbero, de zagueiro. E o professor treinou, o Frison gostou e eu comecei a jogar de zagueiro. Aliás, hoje é raro a gente ver alguma equipe adotar esse sistema com líbero, né? Normalmente se tem mais na Europa. Aqui no Brasil parece que aboliu um pouco esse esquema tático de jogo, né? Aqui no Brasil é mais 4-4-2, né? Então, e o Frison, quando montou o time, ele gostava de jogar com 3 zagueiros. Sempre um líbero saindo pro jogo. E ele gostou de mim, escolheu eu fiz o papel que ele pedia para mim. Então foi gratificante isso aí. Agora, o Niltinho era de fazer gol ou era mais de armar a jogada, ser um garçom para os jogadores da equipe? Fazia, de vez em quando a gente faz alguns golzinhos, né? Mas era mais a armação. Deixava o centroavante, o ponta na cara do gol para eles fazerem o gol. Niltinho, eu queria agradecer a sua participação na sessão Conheça Seu Craque. Obrigado, acho que nosso assinante com certeza pôde conhecer um pouco mais da sua vida, principalmente da parte do futebol. Alguma mensagem final para o nosso assinante? Aquele garoto, aquele que está começando a vida no futebol agora, o que pode tirar de ensinamento dessa sua lição de vida? Hoje em dia tem que gostar do esporte. Você gostando do esporte, você vai ser lá na frente reconhecido. Futebol, vôlei, porque de primeiro a gente só jogava futebol. Então a gente ia lá, fazia aquele campinho, jogava na rua. Quantas vezes a gente não arrancou a tampa do dedão, ficava chorando a noite inteira. Mas gostar, crianças, gostar do esporte. Esporte é tudo hoje em dia na nossa vida. Tá aí, na sessão Conheça Seu Craque, Nilton Almeida, Niltinho, que falou um pouco da sua vida, sua trajetória no futebol aqui na cidade de Botucatu. Aliás, uma trajetória vitoriosa, com títulos e participações importantes no futebol. E dando sequência à sessão Conheça Seu Craque, hoje vamos entrevistar um atleta que durante muitos anos defendeu as cores do Marília Atlético Clube, MAC. Ele iniciou sua carreira em 1981 defendendo as cores da Ponte Preta de Campinas. Teve uma passagem pelo Clube Atlético Taquaritinga, São Bento de Sorocaba, Comercial de Ribeirão Preto. Teve uma passagem também em várias equipes do Paraná. Jogou no Misto de Cuiabá, Fernandópolis,
Vossen de Assis. Ele foi campeão paulista em 1991, no acesso, defendendo as cores do Sertãozinho. Foi campeão paulista de futsal em 1981, defendendo as cores do Botucatu Tênis Clube. Hoje, ele está com 50 anos. E o entrevistado é o Lulinha. Seja bem-vindo ao nosso programa, Lulinha. Aliás, uma carreira vitoriosa, né? Realmente, é um prazer estar com você, Ceará. Foram aí praticamente 11 anos aí de futebol profissional, né? E tem muita conversa para a gente falar e não me arrependo de nada que fiz. Fiz o que eu quis, era uma vontade minha de ser um atleta, consegui ser um atleta. Hoje tenho uma família maravilhosa em cima das condições que eu passei, que eu consegui. 2 filhas maravilhosas, uma esposa também muito companheira. Então eu só tenho que agradecer todos esses anos de minha vida, a volta para Botucatu também, que foi muito interessante e para mim também vitoriosa, né? E estamos aí para estar conversando com você, a contar alguns fatos da vida. Bom, lembrando que você iniciou sua carreira em 1981 defendendo as cores da Associação Atlética Ponte Preta de Campinas. Fala um pouco desse início. O início foi assim, um pouco até que complicado, né? Porque quando eu cheguei em Campinas, né, saído de Botucatu, a primeira vez que eu estava saindo, chegando lá, eu encontrei só com nada menos, só feras, né? Com o Dicá, na época estava o Polozzi, Marco Aurélio, Vanderlei, Parraga. Até depois o Vanderlei e o Parraga foram meus treinadores em Taquaritinga, né? Então foi um início assim, muito contente de conhecer todas aquelas feras, né? E eu no meio lá, um gatinho querendo o meu lugar ao sol, né? Mas foi muito bom. Aí depois de lá o treinador que estava me levou para Marília, recebi um convite e eu achei que também não ia ter muito espaço lá em Campinas e resolvi ir em Marília. Fiquei por 9 anos em Marília, né? Consegui muita coisa lá e então daí começou a vida profissional. Bom, lembrando que essa passagem do Lulinha no Marília, ele até contou uma história aqui em off, sobre um jogo Marília 1, Corinthians 0. Ele marcou o Casagrande. Ele atazanou a vida do Casagrande durante os 90 minutos. E no final do jogo ele teve a cara de pau de pedir a camisa do Casagrande. O que aconteceu depois disso? Realmente, foi o jogo inteiro eu marcando, né? Eu jogava na época de volante e ele no meio, mais que centroavante e tal, e eu fiquei em cima dele. E, nossa, eu atormentei a vida dele. Falei um monte de coisa que tinha que falar, que eu não posso nem falar o que eu falava. Melhor não. Melhor não, né? Mas aí eu tive a infeliz ideia de pedir a camisa a ele, né? Nossa, por quê? Ele saiu correndo atrás de mim. Aí se não fosse o Campos, o centroavante nosso, que é também da mesma estatura dele, né? Ele entrou no meio, eu tive que correr para dentro do vestiário, né? Porque foi... E eu tive a felicidade, né? De ganhar do melhor time na época, que foi campeão, com só... Isso é 84? Não, 82, 83. Eu não sei, os corintianos devem saber porque eles têm uma Bíblia, né? Que eles chamam de Bíblia, né? Então tá lá na Bíblia, né? Marília 1, Corinthians 0. E eu tive a felicidade de estar nesse time do Marília, tá ganhando o Corinthians. Bom, só lembrando que 84, quem foi campeão foi o Santos, gol do Serginho Chulapa, 1-0 em cima do Corinthians. O Corinthians foi bicampeão, 82, 83. Época lá da democracia, né? Exatamente, a democracia. E o Sócrates que comandava tudo, né? E se eu não me engano foi 82, e acho que o único time que perdeu quem ganhou só foi o Marília. E ele foi, acho que, campeão invicto nessa época. E eu tive a felicidade de estar na história, pelo menos eu estou na Bíblia do Corinthians, né? Bom, a sua passagem no Marília foi a mais marcante, né, em nível de carreira profissional. Realmente, eu fiquei por 9 anos lá, né? Eu adoro aquela cidade, a cidade é a segunda, depois de Botucatu é a Marília, até se pudesse morar naquela cidade, moraria, porque além de tudo, tenho excelentes amigos, até hoje a gente se fala, então é uma cidade que eu conquistei tudo, praticamente a minha filha nasceu lá, que é a Thaís. Então, sempre que a gente pode, a gente dá uma voltinha lá, vai passear, vai ver os amigos. E o que marcou bastante foi os 9 anos da minha vida lá, né? Consegui muitas coisas, né? A ser homem, principalmente. Acho que a parte de futebol, como nós comentamos aqui em off, me deu muita coisa e principalmente assim a honestidade, a sinceridade, né? E a gente aprendeu muita coisa. Aliás, Lulinha, você viveu num período diferente do futebol, né? O futebol que existia um certo romantismo, existia o amor à camisa. Hoje existe amor ao dinheiro. Dificilmente a gente vai ver um Rogério Ceni e um Marcos defender muito tempo, um atleta igual a eles defender um clube durante muito tempo. Hoje o pessoal está
Tá preocupado mais com dinheiro e tá certo. Hoje o mundo exige isso, né? Mas você viveu uma época de romantismo no futebol, né? Eu falo infelizmente porque hoje você vive de empresários, né? O empresário faz o que quer com você. Você está aqui 6 meses, de repente você já vai para um outro lugar. E no passado não existia isso, né? Então era mais assim, você era fiel àquela equipe, você vestia a camisa mesmo com prazer. É lógico, o dinheiro estava atrás, porque é uma profissão também, né? E você tinha os seus vencimentos para estar pagando. Enfim, mas é muito diferente. Até eu comentei com você, para você subir para a equipe profissional, você tinha que ter 21 anos. Hoje, com 16, 17 anos, você já é um profissional e ganhando uma grana diferente do que era no passado, né? E também a gente tem que sempre valorizar o que foi para mim. Hoje, a gente até gostaria de montar uma equipe visando o quê? Visando formação de pessoas, de profissionais, não somente para o futebol, né? E hoje a garotada pensa assim, não, eu vou ser um atleta profissional e vou ganhar milhões, e não é assim. Eu tenho uns amigos aí que estão no meio do futebol e tem gente que está com dificuldade, porque time que paga 1 salário, 2 salários, então acho que você tem que mudar um pouquinho a cabeça desse pessoal para mostrar que a vida não é linda e maravilhosa. No futebol tem muita coisa desagradável, muita coisa mesmo, né? E acho que não vem o caso a gente estar comentando, mas as pessoas que mexem com essa garotada teria que informar quais são os riscos dessa profissão também. Bom, lembrando que a gente percebe hoje, na maioria dos casos, que o futebol é uma ilusão, infelizmente, né? Principalmente no futebol profissional, muita gente que, olha, eu vou fazer uma peneira, passei numa peneira do clube tal, já fui convidado para ir, quando vai não tem nada daquilo que o pessoal prometeu. Aliás, aconteceu no final do ano passado em Botucatu, teve muitos atletas de Botucatu que passaram na peneira do Santos. E olha, teve gente até que mudou a estrutura de vida, já pensava em alugar casa, porque tinha certeza que o filho estaria jogando no Santos. Chegaram lá, nem bola tiveram, nem atenção tiveram. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Realmente, eu até presenciei essa peneira aí, né? Que foi, acho que a prefeitura, que no caso, que conseguiu trazer para Botucatu. E tem uns amigos aí, pais, né, que ficaram muito preocupados, perguntaram para mim se eu conhecia. Eu falei, olha, infelizmente eu não conheço as pessoas que vieram para cá, e no palavreado correto deram chapéu em todo mundo. Eu não sei se teve grana envolvida nisso. Eu sei que teve uma outra equipe que fez um teste também lá no INCA, e também teve inscrições, se não me engano era R$15, e era tudo balela. Infelizmente tem muita gente ruim no meio, ganhando dinheiro e só deixando a criançada com aquela vontade de ser mais de ser mais um atleta. Infelizmente, o que nós já comentamos, né? O futebol tem muita coisa ruim. Bom, agora voltando a falar um pouco da sua carreira, você teve passagem pela Ponte Preta, iniciou sua carreira na Ponte Preta, Marília foi pro CAT, São Bento Comercial. Fala um pouco da passagem dessas outras equipes aí, como que foi. E principalmente do título em 91, defendendo as cores do Sertãozinho. Eu depois da Ponte pro Marília, eu fui o seu Pupo Gimenez, seu Zaparoli, né, que foi meus principais treinadores, e agradeço até hoje pela formação que eu tive por essas duas pessoas, né. Eu fui emprestado do Marília também pro Matsubara disputar uma Taça São Paulo. E depois dessa Taça São Paulo, o pessoal foi para o Japão fazer uma excursão lá, e eu não tive condições de ir porque o Marília não deixou, porque estava para cair e eu tinha que jogar já no time de cima. E eu não tive essa felicidade de poder... Aí depois, conversando com o Bolão, que ele foi meu treinador em Fernandópolis, ele disse que daquela excursão ficaram 10 jogadores no Japão. Eu, de repente, podia estar no meio, mas quando não é para ser, não é, então a gente tem que tocar o barco, né? E Itaquaritinga, eu tive a felicidade de jogar com o Benazzi, que hoje é treinador profissional, né? E Arone, Paulinho Batistotti jogou no Santos. Foi uma equipe vencedora, não subimos, mas chegamos ali no topo, né? Em Sertãozinho, sim, tivemos assim a felicidade de ser campeão, né? Foi um treinador também que foi o seu Domingos Baroni, que foi meu treinador no Marília, que é do Uberaba. E tivemos a felicidade, sim, de ser campeões lá. Subimos, na época era a 2ª divisão, né? E de lá eu fui emprestado também lá para o Fernandópolis.
Aí também foi o seu Baroni que foi até lá. Lá também, não, infelizmente, não fomos felizes, né? Mas, e aí foi. Se eu for ficar falando dos times que eu fui emprestado, a gente fica o dia todo aqui falando. Então, algumas passagens que foram gostosas de estar lembrando, né? Principalmente essas duas pessoas que eu falei no início, o Walter Zaparoli e Pupo Gimenez. São duas pessoas assim, que eu tenho assim, que agradecer muito, tanto na parte profissional como na parte pessoa. Me fizeram assim uma pessoa diferente, visão diferente de homem, né? E, então eles visavam o quê? A parte profissional, mas principalmente a formação do atleta, a pessoa ser educada, é lógico, lá dentro do campo a gente briga pelo nosso, lá fora você tem que ser uma pessoa diferente. Bom, aliás, é o que o Manivela sempre fala, né? Eu, antes de tudo, de ser um jogador, tem que ser um cidadão, e principalmente cidadão do bem. Eu sempre gosto dessa frase aí do Manivela. Voltando aqui para a cidade de Botucatu, Lulinha, você fez parte também de uma equipe fantástica, né? Aquela de 1981, infelizmente eu não cheguei a ver jogar, porque uma que eu não estava aqui em Botucatu, mas é muito falada, muito comentada. Campeão estadual 1981, defendendo as cores do Botucatu Tênis Clube. E nessa conquista tem uma passagem até curiosa e lamentável também, que foi lá em Jaboticabal, né? Eu já ia ficar assustado que você falou que não era nascido, né? Mas tudo bem. Exatamente. Eu tive a felicidade de participar da associação, depois do BTC, e essa passagem lá em Jaboticabal é uma coisa que eu não esqueço jamais, né? Aqui a gente tinha ganho o jogo e lá a gente teria que só empatar e tudo bem, já era tranquilo. Mas o clima já estava praticamente que formado lá dentro do ginásio, né? A equipe da F8 na época, o Rubão apanhou que nem gato no saco, né? Então, a gente já começou a ficar assustado. Eu, o Meninão também, a maioria do nosso time, tudo molecada. E começou o jogo, né? E eu, logo assim, nos 5 minutos, eu passei por trás do goleiro, o goleiro já virou com um soco, me jogou para dentro da rede. Aí eu falei, pronto, a coisa está formada. E depois daquilo piorou. Foi uma falta no meio campo que fizeram no Fernando, aí começamos a reclamar, pronto, a hora que reclamou, desceu a arquibancada inteira para cima da gente, né? Fomos para um corredor, o pessoal já estava nos aguardando no corredor. Corredor polonês. Exatamente, polonês, só não era com camisa não, era com a mão mesmo que batiam, né? Então chute e policial era muito pouco, né? Ficamos praticamente 1 hora dentro do vestiário, e não tinha condição de sair porque estava totalmente fechado com pessoas querendo nos bater. Eu acho que é uma covardia tão grande, tanto é que eu vejo placa de Jaboticabal aqui em Botucatu, até arrepio, né? Mas aí depois os policiais vieram, nos tiraram de Camburão, saímos de Camburão de lá, o nosso ônibus também foi praticamente apedrejado. Enfim, é uma coisa negativa que não tinha necessidade, porque aqui o pessoal foi tratado bem. Eu acho que teve algum probleminha de torcida, mas lá dentro da quadra foi tudo normal. Mas infelizmente é uma coisa negativa que ficou, que marcou para todo mundo. É realmente uma pena, né? Vamos fazer um bate-bola aqui, rapidão. Um jogo inesquecível. Marília e Corinthians. 1-0. Vai ficar na história pelo fato de eu ter ganho e pelo fato também de eu ter marcado, acho que uma pessoa que hoje é comentarista e um dos bons comentaristas, né? Então eu fiquei marcado na Bíblia do corintiano. Agora, um ídolo. Ídolo, Zico. Por quê? É uma pessoa, além de ser um excelente jogador de futebol, um excelente profissional, e a pessoa, caráter, o pai responsável, o que ele transmite para as pessoas, assim, é uma coisa verdadeira. Lulinha, é uma equipe fantástica. Aquele Brasil que perdeu a Copa do Mundo em 82, que aquilo encantou todo mundo, né? Inclusive... Lembra da escalação? Não lembro. Júnior, Paulo Isidoro, Sócrates, Falcão, Zico, Éder e Serginho. Então, uma equipe que jamais, acho que todo mundo dessa época, eu jogava ainda em Marília, a gente, ficamos decepcionados com a derrota, né? Mas valeu pelo estilo de jogo do Brasil, que é aquele toque de bola, aquele envolvimento que os jogadores faziam, né? É uma coisa que marcou bastante. Agora, uma saudade. Saudade... Eu tenho saudade, assim, de ver os amigos que jogaram comigo, né? Tanto é que, na época, com o time do Daniel, a gente fazia umas excursões aí, encontrava velhos amigos, né? Então, aí a rapaziada do time falou, mas onde você vai? Você encontra as pessoas? Eu falei,
é tão gratificante você rever as pessoas que você conviveu no passado, na bola, e você ser bem recebido. Então, quer dizer que você também marcou a época e você marcou as amizades também, né? Eu tenho saudade de rever os meus amigos do passado. Lulinha, a gente sabe que muitos adolescentes, crianças que gostam do futebol acompanham o nosso programa. Qual a mensagem que você daria para esses adolescentes que pensam um dia ser igual a você, um jogador profissional? Olha, eu até gostaria, nós comentamos isso, de formar uma equipe aqui, quem sabe num presente aí próximo, aí eu me aposentando da empresa Duratex, quem sabe eu já não posso estar envolvido com futebol. Eu acho que a gente tem que pensar bastante as pessoas que estão envolvidas com crianças. Eu acho que primeiramente você precisa fazer o cidadão. Dizer a ele que acho que a primeira coisa é você ser homem primeiramente, né? Você ser educado com os pais, obediente à escola, enfim, você tem que montar um cidadão. Se você não fizer isso, a parte esportiva também vai ficar diferente. Eu tenho certeza que aí o cara vai se envolver em outras coisas. Se você não tiver uma estrutura boa, familiar, você não vai conseguir nada. Lula, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa, quadro Sessão Conheça Seu Craque, e eu acho que as pessoas que acompanharam essa entrevista com certeza puderam recordar alguns momentos vividos no futebol na década principalmente de 80 e início de 90. É um prazer, Ceará, estar com você. Eu acho que você sempre está envolvido em coisas boas na cidade, né? Eu acho que as pessoas têm que dar muito valor em você mesmo, né? Porque tudo que fala de esporte, o Ceará está no meio, né? Campeonatos, veteranos, juvenis, então você só vê o nome de Ceará. Eu acho que as pessoas de poder um pouquinho acima disso deveria dar um pouquinho mais valor, né? Principalmente você que não é de Botucatu, mas virou um botucatuense. Então, acho que isso aí as pessoas teriam que olhar diferente. As pessoas que gostam de montar coisas boas para a cidade, precisa estar com evidência diferente. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Tá aí, na sessão Conheça Seu Craque, o entrevistado desta semana foi Lulinha, 50 anos, defendeu as equipes do MAC, Ponte Preta, Sertãozinho, Comercial de Ponta Grossa, o Misto de Cuiabá, enfim, várias equipes, e também foi campeão paulista pelo Sertãozinho e campeão paulista de futsal, defendendo as cores do Botucatu Tênis Clube. E na sessão Conheça Seu Craque desta semana, estaremos entrevistando um atleta que hoje está com 44 anos, novo ainda. Ele que jogou nas equipes do Rodoviário Atlético Clube, o Lobo do Lava Pés, Botucatu Atlético Clube, Boa Vista, Brasil de Vila Maria, Inca, Alvorada, Sarta Moita. Finalmente achei alguém que jogou no Sarta Moita. Também na equipe da ADC Caio, ainda jogou no Litrão Fim da Rua. Que clube é esse? Flamenguinho, mais de 30, Comercial, Sabesp, Banco do Brasil, Duratex, Eucatex. Foi quarto colocado aí no futsal Série Ouro há muitos anos atrás, defendendo a equipe de São Manuel. Oscar Luiz Paes. Oscarzinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nivaldo, primeiramente, né? Agradecer o convite da TV Alfa, aos amigos aí. E a oportunidade na vida da gente, né, de chegar um dia e poder contar um pouquinho da história da gente, né? Agora, antes de você falar dessas equipes aqui, Rodoviário, VAC, Boa Vista, Brasil, Inca, que time é esse? Litrão Fim de Rua? Nunca ouvi falar. Esse time aí marcou histórias aqui em Botucatu, apesar de você não conhecer, né? Mas era comandado pelo Nenê Bueno, então nós tínhamos um grupo de amigos, né? E como o time se encontrava na sede, no bar, então era Litrão Fim da Rua, porque a Rua do Sapo ali, onde o Nenê morava, né? E o bar era o Litrão. Então somou as coisas e deu certo. Agora, relembra um pouco da sua história no futebol em Botucatu, você que defendeu essas equipes de tradição, que infelizmente essas equipes já não existem mais. É o caso do Rodoviário, do BAC, do Boa Vista. O Brasil Vila Maria tem uma estrutura, tem sede, mas não disputa nenhum campeonato. O Inca ainda está aí capengando, de vez em quando disputa. O Alvorada também não, o Sarta Moita faz tempo. Caio também não disputa. Aliás, a Caio nem existe mais, né? A trajetória da gente começou assim, né? Desde o Dente de Leite, no Rodoviário, aqui
na Baixada do Lava Pés, né? Depois a gente foi subindo de idade, participando de outras equipes, né? Mas realmente a gente não vê mais essas equipes, né? Mas era muito gratificante jogar aqui no campo do Rodoviário antigamente, Beira-Rio ali, né? A bola sempre caía no rio, era problema de pegar a bola ali, né? Mas nós tínhamos uma grande equipe e alguns atletas hoje que despontam em Botucatu também saíram dessa categoria aí também, né? E alguns ainda continuam praticando, inclusive eu, né? Bom, lembrando que você fez parte também, você viveu a fase de ouro, já no final praticamente da fase de ouro do futebol botucatuense, foi década de 70, década de 80, você começou praticamente em 1983, disputando o Campeonato Amador de Botucatu, quando pegava fogo ainda. Lembro que em 83 o campeão foi o Boa Vista e em 84 foi o Serve Tudo. Você fez parte dessa época, dá saudade? Não praticamente jogando, né? Eu comecei no futebol assim, amador, com 16 anos, né? Mas eu parti um pouco mais pro lado do futebol de salão, né? Jogo de quadra. E como eu estava te comentando nos bastidores, como eu era catatal, eu sempre queria acompanhar os mais velhos. Então eu ficava sempre no banco e tal, mas eu queria participar, o baixinho invocado, né? Mas meu pai jogou no Serve Tudo também, né? O seu Oscar, então ele conta histórias de disputas que eles faziam nos jogos aqui, que eram bem pegados, iam para as fazendas, né? Para fazer jogos em fazenda, acabava a luz, acendia a luz de caminhão para disputar pênalti, então era muito interessante essa história, né? Eu fiquei sabendo uma história, né? O Zé Baroli, o Manivela contou também, o Zé Baroli contou que teve uma final lá em Pratânia, que teve que usar farol de veículo para dar sequência à disputa dos pênaltis. Realmente são fases e momentos vividos que hoje a gente não vê mais. Não se vê mais, né? Eu cheguei numa fase também de jogar em fazenda, subir em cima de caminhão para ir jogar, né? O time de funcionários do Mauro Caçama, por exemplo, nós tínhamos um time de funcionários e a gente ia de caminhão jogar nas fazendas, né? E muitas vezes os torneios excediam o horário e acabava terminando com luz de farol de carro mesmo. Bom, aqui no futebol de salão você fez parte também de uma equipe muito tradicional na cidade de Botucatu que chamava Proelma. Aliás, uma equipe muito famosa, que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, existiu essa equipe e ganhava muitos títulos, né? Geralmente eu não participei com a Proelma, mas eu joguei com todos eles, né? A gente era o time da Proelma, mas com outro nome. Mas eram jogadores da Proelma. E eles ganharam títulos aqui, vi jogos memoráveis deles aqui no BTC, contra o Corinthians, contra a seleção do Paraguai, se não me engano, se não me recordo, né? E era um grande time, né? E alguns deles ainda continuam jogando, né? Como o Miltinho, Claudinho, Floriano, né? A gente vê ainda o pessoal do BTC, né? O Mané. Então, são ídolos que a gente, desde pequeno, acompanhou e foi se espelhando nele para poder jogar um pouquinho, né? Agora, fala um pouco dessa sua passagem na equipe de São Manuel. Você que, inclusive, chegou aí a ficar em 4º lugar na Série Ouro, que é o campeonato mais difícil do nosso estado. Nossa, foi uma experiência muito gratificante, né? Mas, mais uma vez, né? Jogar por São Manuel. Eu acho que isso poderia ter acontecido por Botucatu também, né? Mas o time todo de São Manuel praticamente era de Botucatu, né? Floriano, Claudinho, mais uma vez, né? São monstros do futebol aí, né? Miltinho. Então nós acabamos representando São Manuel. Fizemos grandes jogos, né? Como jogar no Morumbi contra o São Paulo, por exemplo. Uma Hebraica, uma Alcan. E chegar no quadrangular final com Bordon, Banespa e Franco Sertanejo, pô, isso aí é a mesma coisa de ser campeão. 10 grandes equipes que também, a maioria dessas equipes já nem existe mais, né? O Franco Sertanejo, essas outras que você citou, com exceção do São Paulo, que ainda funciona, ainda existe, mas uma parceria com a prefeitura da cidade de Marília. Fala um pouco dessa equipe chamada Sarta Moita. Aliás, um dia eu estava numa sala de aula na faculdade, lembro matéria do professor Godinho, e eu estava brincando, acabei falando, vai jogar no Sarta Moita. E ele me chamou a atenção porque eu falei errado, não é Sarta Moita, é Salta Moita, mas o time é Sarta Moita. Não tem como fugir, é Sarta Moita. E você sabe por quê, né? Porque o campo tinha bastante moita, então tinha que ir pulando as moitas e a bola desviando também. Então, mas é uma história assim... Infelizmente a gente não tem um acervo muito grande, a gente não tem aquela mania de ficar registrando fases da vida da gente, né? Então uma coisa a gente pega daqui, mas há muito tempo fica um pouco difícil de lembrar, né? Agora, Oscar, nessas equipes que você esteve atuando,
qual equipe que marcou mais? Qual que é o seu time de coração aqui em Botucatu? Olha, eu poderia dizer para você que o Litrão Fim da Rua foi um celeiro de grandes parceiros, amigos, jogadores, né? Você vê o Silvião Prodócio, o Serjão, Nadinho, Parré. Então, era um time, além de amigos, de grandes jogadores e grandes pessoas também. Aliás, você esteve nos falando também aqui nos bastidores que sua mãe era técnica de uma equipe, né? Que inclusive disputou a antiga Copa dos Radialistas. Era uma competição que também pegava fogo aqui na cidade de Botucatu, a exemplo do Amadorzão. Aliás, o Amadorzão que era válido ali pela Federação Paulista de Futebol, e o campeão disputaria o Amador Estadual. Hoje não existe mais liga e as competições que acontecem hoje em Botucatu, infelizmente, são extraoficiais. Não leva a lugar nenhum, infelizmente. Mas um dia, se Deus quiser, isso vai voltar, né, Oscar? Você viu as carteirinhas que eu te mostrei, né? Em 83, são 28 anos atrás. E eu não gostaria de contar isso, né? Mas já que você pediu, né? Pensa num cara grosso de futebol, né? E aí, o que a mãe faz? Defende o filho, né? Acabou montando um time, ela era presidente, ela comprava bola, dava jogo de camisa e levava o Oscarzinho para jogar 5 minutos. Então, o que a mãe não faz por um filho? Mas eu tenho que agradecer a dona Ana e o seu Oscar lá que me mostraram esse caminho, o caminho certo, né? De respeito às pessoas e o esporte faz isso com a gente, né? Responsabilidade, querer o bem das pessoas, né? Sem dúvida alguma. Oscar, um jogo inesquecível. É hilário, mas eu vou contar essa história aqui, né? Que tem um amigo meu que em toda festa ele vai e conta. Fui jogar em Panorama com o time do Marco Brasil lá. Alô, meu povo! E só gente craque, né? Só boleiro lá. Tinha o Polozzi, tinha o Jorginho que jogou no Palmeiras, e o jogo comendo, e o Oscarzinho na lateral direita. Aí tem um momento lá, o cara da narração, lá pro estádio, mais de 5 mil pessoas, e gritando lá, esse é o Polozzi, jogou no Palmeiras, esse é o Naldinho, que jogou no Bahia. Aí jogaram a bola pro Oscarzinho, ele abaixou o microfone do lado e falou assim, e esse gordinho jogou onde? Isso ficou na minha memória, um fato negativo, hilário, mas foi muito gratificante estar no meio, né? E esse gordinho jogou aonde? Vou falar o que lá em casa, rapaz? É realmente muito engraçada essa história aí, eu não sabia dessa, viu? Agora, um ídolo. Quem você se espelhou? Você tem algum ídolo no futebol? É evidente, né? No lado profissional a gente tem grandes craques aí, né? Mas o Zico, por exemplo, do Flamengo, é um cara que a gente pode levar até como conduta de pessoa, né? Não tem nada que desabone ele. É claro que nas épocas que a gente era molequinho, que via grandes times como o do Santos e companhia, né? Mas depois que a gente começou a viver, jogar, a gente começa a pegar coisa, né? Mas tem pessoas aqui em Botucatu também que a gente espelhou também, né? Ontem mesmo eu fui campeão com o João Galhardo como técnico. E quantas finais de amador eu vi o João Galhardo sentado lá na arquibancada da Ferroviária, grande craque, seleção da cidade, né? Então o João Galhardo é um cara que eu admiro muito aqui em Botucatu também. É sem dúvida uma justa homenagem. Uma equipe fantástica. Eu vou ter que vender meu peixe, né? Depois do Fim da Rua, eu tenho o Banco do Brasil, que eu joguei por mais de 15 anos, né? Com pessoas sensacionais, com o falecido Feirão, lá jogou comigo lá no Banco do Brasil. Então, grandes craques que passaram. Marco Aurélio, sobrinho do Paulo Xixa, né? O próprio Paulinho Xixa, meu amigo, o Dr. Mauro. Nós tínhamos um time de salão, Serginho Parré, o Bilo, que é o Dr. Mauro, né? Delegado, eu e o Paulinho Xixa. Então, os 4 quando desciam para a associação, salão, chegou a panela da Secap. E olha, era difícil ganhar da gente, viu? Mas era isso que eu ia dizer, uma verdadeira panela. Depois ele fala que não fica em panela, brincadeira, viu? Uma saudade. Uma saudade é esse tempo que a gente jogava por amor mesmo, né? Eu me lembro que o tempo do rodoviário, a gente jogava troco de uma talbaína e uma coxinha, pra você ter uma ideia. Então terminava o jogo, vinha pro bar do Boiada aqui embaixo, na Rua Amando, no Lava Pés, né? E era o gratificante, independente do resultado do jogo, era comer uma coxinha e tomar uma talbaína. Então eu tenho saudade desse tempo de dente de leite, de juvenil, né? Mesmo do pessoal do salão também, que a gente jogou bastante, né?
E o Oscar teve o ano aí já, esse semestre vitorioso. Estou aqui com 2 troféus. Eu queria que você explicasse para ele, aliás, para o nosso assinante, o que representam esses troféus aí. Bom, esse primeiro aqui foi a Copa Renegados, né? Que teve a cobertura da TV Alfa, muito legal, por sinal. Movimentou o Clube da Ferroviária. E estando fora aí depois de 6 anos, né, Nivaldo, voltar para Botucatu e ser bem recebido na Ferroviária, né? João Chavre, João Antunes, o Thales, o Marquinho, o Edson principalmente, né? Me receberam de braços abertos e me convidaram para esse campeonato. E a gente teve a felicidade de ser campeão lá também, né? Muito legal. Esse outro tá fresquinho ainda, né? Tá quente ainda. Ontem à noite, na associação, nós ganhamos na faixa C, né? Como campeão pela Óticas Carol, que aliás é o 3º módulo do campeonato seguido que eu jogo pela Óticas Carol. Foram 2 finais consecutivas. E no final do ano nós perdemos, ficamos vice. E ontem eu fui buscar, saí de casa, olhei pra prateleira e falei assim, vice, chega, hoje tem que ser campeão. E graças a Deus não conseguimos não. Tá aí, realmente um semestre vitorioso, são 2 títulos em 2 competições em clubes diferentes, lá na Associação Atlética Ferroviária, a Copa dos Renegados, e também na final da categoria C do 18º Campeonato de Futebol Suíço da Associação Atlética Botucatuense. Oscar, queria agradecer aí sua presença, espero que o nosso assinante tenha gostado. Queria que você deixasse uma mensagem final ao nosso assinante, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança que gosta do futebol, o que ela precisa fazer para principalmente não ser apenas bom de bola, mas principalmente ter caráter e ser uma pessoa do bem. Eu gostaria de falar 2 coisas, Nivaldo. Primeiro é agradecer a minha família, a minha avó que hoje não está mais aqui com a gente, meu pai e minha mãe, né? Desculpa. E ela me dizia sempre, ela me chamava de Caizinho ainda. Caizinho, futebol não dá camisa pra ninguém, tá? Hoje você tá bem, amanhã você pode não tá legal. Então, o que movimenta a pessoa é o caráter dela, né? Fazer bem as pessoas, estar do lado certo das coisas, né? Então, eu tenho que puxar por esse lado, né? Família é importante. Eu digo que a minha mensagem é mais até para os pais, né? Que não abandonem seus filhos, não, sabe? Que insistam e mostrem o caminho certo para eles. Que é o caminho do esporte que a gente... Não é só futebol, é o esporte de uma maneira geral, né? E tem uma outra coisa que eu gostaria de agradecer aqui, e a homenagem também, é o seu Chico Souza, que é falecido, né? Que foi uma das pessoas que acabou me levando para o Banco do Brasil, onde eu vivi grandes e fortes emoções lá, grandes jogos, grandes pessoas. O seu Barduco também, que no final do Banco do Brasil eu também estava lá com ele e não está mais com a gente. Então essas 2 pessoas também ficam um grande abraço e a lembrança saudosa, né, de pessoas que têm caráter e gostam da gente. Era muito, muito alegre pro coração da gente ver essas pessoas. Tá aí, nós falamos com o Oscarzinho, Oscar Luiz Paes, 44 anos, foi entrevistado desta semana na sessão Conheça Seu Craque. Obrigado e boa sorte, continue sendo essa pessoa que você é, amiga de todos e principalmente com esse caráter que você tem. Esse é o maior tesouro, né, Nivaldo? De todos esses anos, o que eu posso... Eu não ganhei dinheiro, mas eu ganhei grandes amigos, verdadeiros amigos. Isso que é importante. Dando sequência ao programa Alfa Esporte Clube, e agora é a vez do craque da semana. E hoje estaremos falando de um campeão amador 5 vezes aqui na cidade de Botucatu. Ele iniciou sua carreira em 1967, defendendo as cores do Esporte Clube Inca, o
Índio da Vila Antártica. Jogou ainda na Associação Atlética Ferroviária, Botucatu Atlético Clube, Rodoviário Atlético Clube, o antigo Lobo do Lava Pés e o Sarta Moita Atlético Clube. Foi campeão em 1970 defendendo o Inca, 71 defendendo a Associação Atlética Ferroviária, 73 defendendo o BAC, 74 e 78 defendendo as cores do Esporte Clube Inca. Também foi vice-campeão em 1972 pela Associação Atlética Ferroviária. Ainda ele participou daquele timaço de futsal do Botucatu Tênis Clube na década de 80, inclusive chegando ao título do interior. Trata-se de José Haroldo de Andrade. Zé Haroldo, seja bem-vindo ao programa, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar contigo mais uma vez. Estou à disposição para aquilo que julgar necessário, minha colaboração para com esse programa. Relembra um pouco do início da sua carreira lá em 1967, aliás, não era nem nascido. 1967, defendendo as cores do Inca. Como foi esse início? Aliás, você viveu a fase de ouro do futebol botucatuense. É uma fase muito boa realmente, como você pode notar e colocou isso no seu livro. 67 era campo de terra, então tínhamos os famosos campinhos e na parte da tarde a gente disputava o amador e era realmente uma disputa salutar envolvendo grandes equipes da nossa cidade. Aliás, você tem uma identificação muito grande com a equipe do Inca, né? Sim, foi ali que eu comecei e realmente fazia parte daquela região e normalmente a gente defendia essas equipes. E havia uma grande rivalidade com o 7 de setembro. E eu optei pelo Inca por ser as três cores e eu ser São Paulino também. Aliás, a gente nota que a rivalidade do futebol botucatuense existia antes, lógico, de forma sadia, quando existiam as equipes de bairros, representando os bairros. Era o Brasil de Vila Maria, o 7 de setembro lá da Vila Pinheiro, o Inca da Vila Antártica, o Rodoviário do Lava Pés, tinha o Alvorada, tinha o Boa Vista. Infelizmente, esse tempo não volta mais, né? Com certeza. Tanto é que o amador acabou. Existe agora o campeonato varziano e devido a muitas brigas que existem atualmente, exige-se muito de atletas. Então, realmente, deixamos muita saudade para Botucatu, com certeza. Agora, o que fazer para tentar mudar isso aí? É muito difícil. Futebol em Botucatu não está a fim de crescer, não. Nós não vemos essa possibilidade. Existem boas pessoas, boa gente querendo fazer. Você mesmo é uma dessas pessoas, inclusive quando esteve dirigindo pela prefeitura. E você encontrou dificuldades. Então, eu não acredito muito em Botucatu no futebol, não. Falar em futebol profissional em Botucatu seria realmente uma utopia, porque tivemos uma grande equipe, que era a Associação Atlética Ferroviária e a Associação Atlética Botucatuense. E acabou em nada. É realmente uma pena. Vamos voltar a falar aqui de Zé Haroldo. Ele que foi 5 vezes campeão amador aqui na cidade de Botucatu. Relembre o primeiro título da sua carreira, primeiro título amador em 1970, ano do tricampeonato do Brasil. Realmente foi uma conquista belíssima da nossa equipe, do Índio da Vila, que fazia muito tempo que não ficava campeão. Tinha ficado campeão no torneio início e eu acredito que foi o primeiro ano que a gente ficou realmente campeão amador. E eu fiz parte daquela excelente equipe, só não disputei as partidas finais. Por opção do técnico, realmente, ele me tirou da equipe, mas os jogos, eu participei de todas a campanha até o jogo final. Agora, depois, em 71, você defendeu a equipe da Associação Atlética Ferroviária e foi bicampeão. Sim, aí o que aconteceu? Houve uma pré-convocação pelo técnico Guanchuma dos atletas que se destacaram do ano de 70 para fazer parte da equipe de 71 na Ferroviária. E eu tive meu nome lembrado na época pelo treinador Guanchuma e fui fazer parte dessa equipe e conseguimos de forma brilhante conquistar esse título, já que derrubamos na partida final a única equipe invicta do campeonato, que era o Brasil de Vila Maria, e ganhando os 2 jogos e sendo na partida final por 3-1.
Aliás, o Brasil de Vila Maria sempre fez história no futebol aqui na cidade de Botucatu. Hoje, infelizmente, já não disputa mais nada. Uma pena, porque é a equipe que mais título tem do Campeonato Amador aqui na cidade de Botucatu. Bom, também o Campeonato Amador já não existe. O que existe hoje é o Campeonato Varziano. Em 72, você foi vice-campeão novamente pela Ferroviária. Na verdade, né, se você for analisar, nós não ficamos nem vice-campeão, porque na época que eu coloquei isso, eu tinha certeza que tinha sido vice-campeão, mas nós ficamos em quarto lugar. Porque na rodada final, a nossa equipe foi ultrapassada por outras duas equipes e nós ficamos em quarto lugar. Isso aí foi um erro que eu realmente cometi. Então, não fiquei em vice não, fiquei em quarto lugar. Bom, agora chegando no ano seguinte, 1973, já defendendo a forte equipe do Botucatu Atlético Clube, que representava a Vila Aparecida, BAC, e conquistou o título. Sim. E era um timaço, né? Realmente, era um timaço e existe uma curiosidade a respeito disso, inclusive, que parece que reuniram todos os Josés para jogar pelo BAC e tivemos a grande satisfação de tornar-se campeão em 73. E realmente foi feito também uma pré-seleção, então é aquele negócio. Vamos jogar nesse time esse ano, tal, que a gente tem mais condições, e foi dessa maneira que a gente conseguiu esse título. Bom, agora veio o ano seguinte, 1974, voltando para o time do Inca e mantendo a fama de campeão amador mais uma vez. Mais uma vez eu tive a felicidade de ser campeão em 74 pelo Inca, que foi o segundo título por essa equipe. Equipe que sempre me identifiquei e tive sempre bons amigos lá. E para falar a verdade, nem precisava assinar a ficha. O Canhoto já fazia isso para mim. Eu tinha dificuldade para sair do Inca, para ficar no Inca era fácil. Aliás, deixa eu mandar um alô aqui pro Canhoto, que ele tá devendo uma visita pra gente. Eu já passei várias vezes lá na empresa dele, convidei ele, mas dizem que ele tem medo de microfone e tem medo de televisão. Canhoto, não morde, viu? Grande amigo da gente, palmeirense o Canhoto, né? Em 1978, seu último título amador em Botucatu, defendendo novamente o Inca. Porque daí de 74 eu continuei no Inca, encerrei minha carreira no Inca. Eu fui jogar um ano no Rodoviário e um outro ano no Sartre da Moita. E aquela dificuldade que eu falei pra você, realmente, o Canhoto já providenciava tudo pra mim. Então eu falei, Canhoto, pelo amor de Deus, me libera que eu preciso jogar em outro lugar. Pra agradar o meu tio Oswaldo, que sempre falava, meu sobrinho não joga no meu time, não é possível. Então eu tive que agradar o Oswaldão e jogar no Rodoviário. Tá certo, Rodoviário, que é o lobo do Lava Pés. Você também fez parte daquela equipe de futsal na década de 80, que foi campeão do interior, o Botucatu Tênis Clube. O futebol de salão sempre esteve presente na minha vida, porque, veja bem, eu trabalhei no La Salle e havia um internato lá. E nos momentos de folga, eu jogava futebol de salão. E daí sempre gostei disso daí. E participei, como fui bancário por 18 anos, de grandes conquistas de futebol de salão na área bancária. E o futebol de salão realmente me atraiu sempre. E na época o Bolinha, que era o técnico, me convidou para fazer parte daquela grande equipe. E eu era o reserva imediato do Celestrim. Então quando o Celestrim faltava, jogo fora normalmente, né? Sobrava pro Zé Haroldo. Aliás, ele deu conta do recado. Celestrim, que também fez parte da história do futebol aqui na cidade de Botucatu. Só pedir ajuda aqui pro Fernando, já que o Zé Haroldo trouxe bastante coisa para que a gente possa mostrar ao nosso assinante da TV Alfa. Nós temos aqui camisa de clube, nós temos faixas de campeão, troféus, enfim, aos poucos o Zé Haroldo vai passando pra gente. Por exemplo, aqui tem a camisa, olha que relíquia. Puxa, isso aqui é histórico, hein? A camisa do Botucatu Tênis Clube, campeão do interior. Número 6, que história, hein? Realmente. E tivemos o grande prazer do ano passado estarmos reunidos. E o Pleninho Genta teve a felicidade de nos presentear com uma cópia dessa camisa. Que é essa aqui. 30 anos de conquista, né? Eternos campeões, uma homenagem bonita. Realmente, tivemos essa felicidade de estarmos todos presentes. Só não esteve presente o Agenor, que a gente não sabe qual foi o motivo. Os demais, todos presentes. Legal, tem mais aqui, aliás, tem uma camisa da Ferroviária, Fernando, 1971, camisa essa que você foi campeão amador, número 2, olha, tá até realmente gasta com o tempo, né? Fala um pouco dessa camisa aqui, olha, isso aqui me deixa louco com isso, porque eu sou fanático por isso. Será, realmente essa camisa é uma relíquia. Porque a Ferroviária disputava campeonatos oficiais com essa camisa.
posso estar até enganado, mas talvez essa camisa tenha sido até usada pelo Super Zé. Então, é uma coisa que realmente eu guardei com muito carinho e consegui junto ao seu José Costa, aquele saudoso José Costa. Foi difícil, mas indo atenção ao inclusive um tio meu que foi técnico da Ferroviária, Sebastião Carneiro, eu consegui convencer o seu José Costa a me dar essa relíquia. Olha, isso aqui é uma relíquia realmente. A camisa da Associação Atlética Ferroviária, que pode ter sido usada pelo Zé Maria, o super campeão pela seleção brasileira, Mundial de 70, disputou o Mundial de 74. Nós temos aqui faixa do BTC, aliás, do Botucatu Tênis Clube, campeão do interior, 1980 também. Aliás, o Manivela já mostrou uma faixa dessa aqui também. O Manivela esteve aqui presente, também mostrou aqui, só para o nosso assinante. Aqui, o último título dele, campeão de 1978, defendendo o Inca, inclusive já comentou esse título. Faixa de campeão, viu? Vai colocando no peito aí, vamos ver se você fica bonito de faixa. Apesar que a TV às vezes não faz milagre não, viu, Zé? Olha lá, campeão de 78, campeão de salão de 81. Essa aqui é bonita, hein? Essa aqui é bonita, hein? Essa aqui é bonita. 71, ano que eu nasci, esse ano aqui é importante, hein, Zé? Esse aqui é campeão pela Associação Atlética Ferroviária. Aqui em Botucatu, eu torço pelo BAC, sabia? Gosto do BAC. BAC devido ao Caramelo, meu grande amigo Luiz Caramelo, tá aqui, campeão de 73. Sempre torci pro BAC. E aquele ali, ano do Tri, Esporte Clube Inca, campeão de 1970. O primeiro título da história do Zé Haroldo. Realmente, é uma faixa que muito me alegra, me deixa muito contente. Foi o início de toda a minha carreira como campeão. E só tenho que agradecer aos meus colegas daquela época, diretoria do Esporte Clube Inca, e por você estar revivendo esse momento na minha vida. Aliás, o objetivo é justamente esse. Prestar homenagem àquelas pessoas que fizeram história no futebol aqui na cidade de Botucatu. E mais uma faixa de campeão, Esporte Clube Inca, campeão de 1974. É o Zé Haroldo aí, 5 títulos. E olha, antigamente o campeonato amador era fogo, pegava fogo, grandes craques, jogadores sensacionais. Essa medalha aqui é interessante, ó. Essa aqui, ó, que está na minha mão aqui, ela honra o mérito, Casa Teixeira, Esporte Amador, Botucatu, os melhores de 82. Zé Haroldo, lateral direito, 16 de abril de 83. Essa aqui você fez parte da seleção de Botucatu, os melhores do ano. Prêmio esse que era dado pelo professor Benedito Gamito, professor Gamito, que hoje é radialista, vereador aqui na cidade de Botucatu. Realmente foi uma época que começou-se a premiar os jogadores e que hoje você continua com isso. Então, como foi o primeiro ano, realmente eu guardo com muito carinho essa medalha. Tá certo, tem mais uma medalha aqui. Bom, essas medalhas você passa pra gente o que representam elas. No ano de 70 e 71, eu recebi as medalhas de campeões também. Isso aqui é relíquia. Aliás, eu gostaria até que o Fernando desse um close nessas medalhas aqui, porque olha, medalha de campeão 70 e 71 na minha mão. Fala dela. Então, a Liga Botucatuense, além de dar o troféu, premiava os atletas também com medalhas. Daí, a partir de 73, porque 72 eu não sei se foi realmente dada a medalha ou não, porque eu não fiquei campeão. Em 73 e 74 não foram mais dadas as medalhas de campeões. Então eu estranhei o fato. E realmente a gente tem que guardar essas relíquias. Aliás, momentos históricos, temos aqui também campeão. Essa medalha aqui, ó, medalha da Federação Paulista, campeão interior 1980, Federação Paulista de Futsal. Campeão. Mostra que o esporte em Botucatu era forte, aliás, continua forte, mas não tem aquele glamour que tinha antigamente, principalmente na parte do futebol. Tem aqui um troféu também. Eu queria que o Zé falasse pra gente o que é esse troféu, Zé. Esse troféu é um troféu de futebol de salão e eu trouxe ele para relembrar uma pequena história que aconteceu. Esse troféu foi ofertado para o Campeonato dos Bancários pelo Super Zé. O nosso Zé Maria. Só ele. Só ele, que ele era muito amigo do Chico Romagnoli. Um fato que muita gente não conhece, o imposto de renda do Zé Maria era entregue na agência do Banco Auxiliar de Botucatu, pela amizade que ele tinha com o Chico Romagnoli. Então o que aconteceu? Numa dessas vezes ele trouxe esse troféu para que fosse dado para o campeão dos bancários.
E o Guerra, que fazia o campeonato dos bancários, ele pegou esse troféu, foi feito um regulamento, mas no regulamento não constava nada que esse troféu seria de posse definitiva ou transitória. E quando terminou o campeonato, o Bradesco fez a final com o Banco Auxiliar, e nós tivemos a felicidade de vencê-los por 5-0, inclusive. O Guerra ficou meio chateado e pediu esse troféu de volta, dizendo que seria 3 vezes seguidas ou 5 alternadas. Daí, a nossa equipe se reuniu e, ter a minha ideia, eu falei para ele, vamos devolver o troféu, realmente, muito embora não conste, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar registrado com o nome de quem participou. Então, colocamos a data, que foi em 1975, o nome do gerente, de todos os atletas, e falamos, está aqui o troféu de volta. Falamos, agora você estragou o troféu. Eu falei, não, nós só simplesmente colocamos aquilo que aconteceu. E no regulamento não dizia nada que esse troféu era para ser de posse transitória e depois definitiva. Bom, deixa eu aproveitar, já está aqui o nome, deixa eu ver, dá para entender. Auxiliar de Botucatu, Copa Super Zé, campeão bancário 1975, Arthur, Zé Haroldo, Chico Romagnoli, Guerra, Valdir, Jairo, Odaci, técnico Cidinho Ravagnani, ó o Cidinho, rapaz, gerente Renato Castaldi. Tá aí, tá registrado também aqui na TV Alfa, muita gente não sabia, eu mesmo não sabia desse detalhe, mas o objetivo do programa é esse, estar apresentando fatos bem curiosos do esporte aqui na cidade de Botucatu. Zé, só pra gente já chegando ao final da nossa entrevista, um jogo inesquecível, lembra de algum? Ora, foram muitos jogos inesquecíveis, mas com certeza o que ficou bem marcado foi a quebra da invencibilidade do Brasil de Vila Maria na final de 71. Porque o nosso time treinava às quartas e sextas-feiras. Existia ainda os holofotes da Associação Atlética Ferroviária. E o Brasil de Vila Maria treinava todos os sábados no terrão. E nós quebrarmos uma invencibilidade de uma equipe vitoriosa foi realmente emocionante. Agora, um ídolo. Um ídolo para mim, dentro do futebol botucatuense, sem dúvida eu vou citar 2. Ademarzinho e Celestrin. 2 feras, realmente 2 craques. Ademarzinho já foi entrevistado aqui pela gente e Celestrin com certeza a gente vai estar convidando ele para que ele possa estar apresentando a sua vida no futebol em Botucatu. Uma equipe fantástica, com certeza vai ser alguma do Inca, né? Olha, por incrível que pareça, não foi a do Inca. A equipe realmente foi a da Ferroviária, a de 71. Porque lembra da escalação? Sim, inclusive no livro seu consta que o Noel é o lateral direito, mas não foi o Noel. Era o Chaguri, na partida final, tá? Foi o Chaguri, Adércio, Roberto Carlos, Dua e eu joguei na lateral esquerda. Médio volante era o Toninho Santana. Meia esquerda era o Venon, ponta direita era o Giló, meia direita era o velho Guanchuma, centroavante o Zag e às vezes jogava o Pereira também, e ponta esquerda o Sérgio. O Toninho Santana muitas vezes desfalcava a equipe e entrava o Mirinho, que foi do Banespa. Realmente essa equipe foi acho que a melhor equipe que eu joguei. Uma saudade. Saudade de não ter mais esse campeonato amador nessa cidade, porque realmente é uma coisa que seria muito útil para o esporte dentro do Botucatu. Só para a gente finalizar, Zé Haroldo, uma mensagem final ao nosso assinante, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança que gosta de praticar o esporte, principalmente futebol. O que você diria a ele para que seja um campeão na vida, além de ser campeão no esporte? O fato de praticar esporte já torna a pessoa um campeão. Resultado, vitória e derrota são consequências. Mas o esporte realmente faz com que a pessoa, no mundo atual, deixe de lado as drogas e pense somente na saúde do seu corpo. Mente são em corpo são. Tá aí, o entrevistado desta semana na sessão Conheça Seu Craque foi Zé Haroldo, 5 vezes campeão amador aqui na cidade de Botucatu, defendeu vários anos, principalmente Porto Clube Inca, iniciou sua carreira em 1967, foi campeão também do interior, Campeonato Paulista de Futsal, defendendo as cores do Botucatu Tênis Clube. Essa é a sessão Conheça Seu Craque para conhecer de perto os destaques de Botucatu nesta modalidade que é o futebol.